Eu falo que tem 5 coisas que você tem que olhar quando você for estudar cripto. O primeiro, time. O segundo, time. O terceiro, time. O quarto, qual que é o product market fit? E o quinto, quão escalável ele é. Que, não, mas pô, o time ele não quer aparecer, não quer falar, não tem background porque é tudo cypherpunk, Você acha que já foi esse argumento? Já, tipo? E uma pessoa que quer investir em um projeto, e na dinâmica como é o mundo hoje, e o que é cripto hoje, ele precisa avançar mais do ponto de vista de profissionalização. Até para gerar uma credibilidade maior para quem é investidor sério. As pessoas vão estudar projetos de cripto com base em dados, assim como é muito estudado hoje no mercado tradicional. A pessoa quer saber, gera receita, então vai querer saber sobre o time. Então hoje a gente está num momento, Cestário, que eu diria que é momento de acumulação. Não é momento para você ficar tentando tradear, acertar topo e fundo. Se o momento atual, o preço está barato e você tem uma tese forte futura, você tá triste com isso? Era para você estar animado, velho. Se tá barato e tu tem uma tese futura boa, por que você tá achando ruim? Não, mas é porque eu comprei. Então, mas esse é o pensamento comum. Eu entendo. Isso não é pensamento de investidor. Isso é um especulador de curto prazo, é um aventureiro. O cara que é investidor, ele vai investir para 2, 3, 4 anos no mínimo. Tu não vai investir para um mês, uma semana. Isso aí não é investimento. Tenta explicar pro pessoal o que é airdrop em menos de um minuto. Eu acho que airdrop é a forma de você buscar entender o que é um projeto antes de todo mundo. Por exemplo, eu ganhei mais dinheiro com a Hyperliquid por holdar o token e não pelo airdrop em si. Tem uma frase que fala que se você encontrar um projeto em cripto que tenha 2 das 3 principais narrativas geradoras de receita, você deveria no mínimo dar uma atenção e estudar o case. Porra, puta frase, hein? E aí a Hyperliquid já tem 4. Acorda, investidor. Está começando mais um Crypto Nebras Livros. Eu sou Marcelo Sestari. E bom, no episódio de hoje a gente vai falar bastante coisa do universo de airdrops, de Hyperliquid, dos maiores airdrops que já aconteceram na história do mercado de cripto, se está fazendo sentido ainda participar dessa indústria ou não, como analisar um projeto de cripto, tokenomics, né, se existe análise fundamentalista em cripto. Então vamos lá. Né? Para contextualizar um pouco para vocês, né, os airdrops, né, eles nasceram como uma forma de recompensar quem usou um protocolo antes de qualquer hype, qualquer manchete, ou até melhor, antes do lançamento do token. E aí, ele devolve valor para quem apostou e ajudou a construir uma base de um projeto sem saber se ia ganhar algo com isso. Só que hoje, isso virou um dos maiores motores de especulação, né, growth e oportunidade de yield em cripto. E no episódio de hoje, como eu já dei spoiler para vocês, a gente vai destrinchar isso de ponta a ponta. Se ainda vale a pena correr atrás de airdrops, né, se esse mercado morreu, né, como muita gente fala por aí, porque a gente olha no Twitter, né, olha alguns influenciadores falando, muita gente fala que essa indústria tá flopada, ou se apenas mudou de cara. Né? E assim, o mais importante também é se isso foi uma janela de oportunidade para cripto ou, na verdade, isso é uma tendência que tende a continuar. E para isso a gente não trouxe nada mais, nada menos do que um dos maiores nomes de airdrops do Brasil, se não o maior, mais conhecido como José Santos, ou para alguns, Cripto Sincero. José, Cripto Sincero, como eu te chamo, seja muito bem-vindo aqui, cara. Pô, obrigado pelo convite, Sestari. Eu tô muito animado aqui de participar desse podcast. E vamos compartilhar um pouco aí das ideias, né, do que realmente é airdrop, né? Eu acho que é mal difundido esse assunto nas redes sociais e a gente pode olhar num aspecto mais de quem é builder, de quem é institucional, né? Será que vale a pena eu como projeto, eu como startup, eu estou investindo aqui numa rodada de funding raise aqui de um projeto e eu quero entender, né, por que esse projeto, essa startup está pensando em fazer um airdrop. Será que isso funciona? Será que isso vale a pena? Então, eu quero destrinchar um pouco nesse sentido também, para a gente sair um pouco dessa camada somente do eu sou um usuário ali no retail, varejo, quero farmar o airdrop, né? Interagir, clicar e vou ganhar tokens e valeu. Não, vamos falar um pouco mais da parte no sentido de por que airdrop como recurso é importante para quem sabe usar. E outra coisa, nem todo projeto precisa ter airdrop. Porque no mercado cripto a gente tem muitas essas dinâmicas de tendências, né? Começou a falar sobre A, agora todo projeto no site tem ali alguma coisa de A, né? Só para falar que tem, né? E airdrop é a mesma coisa. E airdrop passou pela mesma coisa. Então acho que dá pra gente destrinchar legal esse assunto aí. Cara, perfeito. A gente vai fazer um papo bem legal sobre isso. E olha, contextualizando para vocês, né? O José Santos, mais conhecido como Cripto Sincero, vou chamar ele aqui de Zé. Ele é fundador da ID Labs, que é uma comunidade Web3 com mais de 1.000 membros. Ele é professor de MBA e criador do canal Cripto Sincero, que é o pioneiro em conteúdo sobre airdrops no Brasil e é responsável pela primeira disciplina sobre incentivos de airdrop dentro de um MBA no mundo. Então, você tá olhando e falando assim, cara, vocês estão falando de airdrop, não faço a menor ideia do que é. Existe disciplina de MBA, e ele foi o primeiro, né, responsável. Ele já recebeu mais de 300 distribuições de tokens e acertou os maiores airdrops de cada ano desde 2021.
desde o Uniswap até a Hyperliquid, que a gente vai entrar no detalhe de cada um deles, inclusive. Ele já acumulou 7 dígitos de resultado e hoje também é advisor de projetos Web3 e já representou o Brasil em vários eventos blockchain ao redor do mundo e em mais de 30 países. Bom, o cara, ele tá full time no mercado de cripto desde 2020, mas ele conheceu o Bitcoin em 2012, então a gente vai entrar nessa história também para explicar para vocês mais um pouquinho. Mas antes da gente começar o nosso episódio, por favor, deixem o like no canal, se inscrevam, ativem o sininho, né, para vocês receberem as notificações e comentem aqui, deem feedbacks dos convidados que vocês querem que a gente traga, né, do que vocês estão achando dos episódios. E como eu comentei, né, se inscreve no canal, por favor, do Market Makers, porque a gente tem Risco Brasil, Sport Market Makers, Crypto Never Sleeps e o Market Makers, então a gente tem uma comunidade de podcasts aqui para você, enfim, ficar por dentro de tudo que está rolando em diversos mercados. Falando do nosso parceiro oficial do canal, né, abra a sua conta na Binance. Ela é a maior exchange de cripto do mundo, né, tem mais de 310 milhões de usuários e 34 trilhões de dólares em volumes negociados em 2025. Na Binance, você pode comprar Bitcoin, Ethereum, Solana e mais de 400 criptomoedas com a maior liquidez do mercado, de forma simples, segura e 24 horas por dia e com a melhor taxa do mercado, tá? Para isso, você pode clicar aqui no link na bio, né, na descrição, ou o QR Code na tela. O Renan colocou aqui, né, o QR Code aqui na tela para você começar a negociar. É muito simples, você escaneia o QR Code e já pode fazer o Pix, a Binance aceita Pix, e aí você pode começar a negociar vários criptoativos que a gente vai falar aqui no nosso episódio de hoje. E o último recado se você quer conteúdo diário de cripto, né, existe o Morning Crypto que está aqui no link na descrição que o Walter apresenta, e existe o Radar Cripto que é basicamente um relatório semanal onde eu estou explicando tudo o que está acontecendo no mercado de cripto, faço uma análise legal, bom, acho que foram todos os recados agora. Vamos pro papo, porque, cara, acho que tenta explicar pro pessoal, para começar, o que é airdrop em menos de um minuto. Boa. Cara, airdrop nada mais é do que a distribuição de tokens por meio de startups do universo de criptomoedas. Então, esses projetos, né, eles fazem ali o seu pitch, participam de rodadas de investimento, cria, né, um tokenomics, e aí dentro desse tokenomics eles definem percentualmente a distribuição, né, quantos por cento vai ser para o time, quantos por cento vai ser para quem eventualmente investiu ali em rodadas iniciais, quantos por cento vai ser para community rewards, né, recompensa da comunidade. E aí, normalmente essas recompensas de comunidades é dali que sai o airdrop. Então, o que airdrop é? Nada mais é do que uma distribuição. Obviamente, existe duas perspectivas, a do projeto, que tem os seus interesses e objetivos, ou deveria ter, né, porque até que a indústria ela usou muito esse tema de forma, vamos dizer, não profissional, tá? Muitos projetos, e a gente pode entrar em alguns detalhes depois, alguns cases. E também existe a perspectiva do usuário, né, que ele vai contribuir com o projeto, que ele vai, de alguma forma, fazer com que o projeto ele cresça, seja por meio de marketing, seja por meio de liquidez, ou, enfim, de outra variável. Então, airdrop nada mais é do que um incentivo, né, criado em uma camada que só é permitido em blockchain, que é o próximo estágio da internet, o Web3. Cara, e o pioneiro, né, o primeiro projeto que inventou isso, né, que fez isso, foi o Uniswap, certo? Existe assim, se você for buscar na internet, vão ter pessoas que você vai ver falando que o primeiro airdrop, na verdade, foram os forks de redes de blockchain. Exemplo. O que é o fork pro pessoal? Cara, o fork nada mais é do que... É como se fosse um copy and paste de algo que já existe. Então, existe uma Ethereum, eu vou criar Ethereum Classic. Então, eu vou fazer basicamente eu vou segregar essa rede, eu vou criar uma cópia dela, né? E as carteiras, os endereços que tinha nessa rede principal, ela vai ter também aqui, vai ser meio que replicar mesmo, Mas uma cópia. Mas por que as pessoas replicam isso? Aí depende, por exemplo, tem projetos que fazem isso por conta de um hack na rede, e aí ele precisa consertar, e aí depende do nível de fork também, tá? A gente está falando de redes, mas tem fork, por exemplo, de apps, que são aplicativos descentralizados. Exemplo, a Uniswap é um dos aplicativos que mais tem fork. Por quê? Porque o time, a startup, ela chega ali no mercado cripto, ao invés dela ter que criar tudo desde o zero, do completo zero, ela pega o que já existe ali na Uniswap ou numa Aave, por exemplo, e aí ela muda a UX, muda algumas features do produto, mas ela já pega um produto pronto, empacotado. Ela não tem que criar desde o seu zero aquele produto, né? Criar todo o código, pilha de código e etc. Entendi. Então, tipo, você pode criar um fork se você quiser basicamente fazer um outro projeto diferente, ou se você talvez não concorda com as decisões de governança de tal projeto, mas acha que a ideia é legal, é isso? Exato, exemplo. Pode falar nome de projeto, né? Óbvio.
a gente tem a Uniswap, que é a DEX mais conhecida, tal, a mais difundida, é sempre o case de exemplo quando a gente fala em DEX, mas a gente tem uma outra DEX que fez um fork dela, e aí tem versões, né? A Uniswap tem versão V1, tem a V2, a V3, V4. A ProjectX, que é uma DEX também lá na Hyper-EVM, do ecossistema Hyperliquid, é a principal atualmente, ela fez um fork da Uniswap. Então pensa, os caras basicamente fizeram uma cópia de algo que já existe, numa rede que precisava ter uma DEX para que as pessoas pudessem se tornar formadores de mercados, né, os AMM, prover liquidez e ganhar taxa ali como uma casa de câmbio de quem está fazendo swap, troca de tokens. E aí, né, eles criaram isso e hoje eles estão levantando algo em torno de 150 a 200 mil dólares por dia. Eles pegaram lá, Sestari, e colocaram 14% sobre todas as taxas para o time. Ou seja, esses 100 mil dólares que gera por dia, eles estão todo dia ganhando 10, 15, 20 mil dólares aqui, ó, tranquilo. Tá entendendo? E tá rolando e a galera tá negociando, fazendo swap e o cara fez uma cópia, só que às vezes o cara teve o timing. O cara chegou cedo numa rede que tinha um baita potencial e que ninguém fez isso antes dele, criou ali, né, pegou o seu ponto, né, e aí ele tá na esquininha, né, ele é aquela padaria que bomba que tá na esquina. Cara, em cripto tem muito esse negócio de timing, né, tipo, pô, essa ideia agora você falando parece óbvio, mas ninguém tinha feito antes e agora o pessoal acha que tenta replicar com algumas outras coisas e se ferra nisso, né. Exato. Então, tem muito, cara, timing, por ser um mercado muito novo, né, a gente fala muito de cripto, o mundo tá digitalizado, às vezes parece que, para quem já vive esse mercado, você, eu, a galera que deve estar assistindo aí, que também já acompanha esse mercado, já está tão habituado, mas a gente às vezes esquece que a gente está muito no início, né, cara? Agora que está sendo discutido o Clarity Act lá nos Estados Unidos, agora que a gente está passando pela fase da regulação, então nem regulado ainda não está. E parece que já está muito mais regulado quando você olha para trás, né? Exato, então por a gente estar muito no início, existem essas oportunidades. Eu acredito que daqui 10, 15, enfim, uma vez que tem a regulação, uma vez que entra os principais players como o Google, o mercado tradicional mesmo começa a entrar de cabeça em mercado cripto, usufruir dessa tecnologia em uma larga escala, eu entendo que a gente não vai ter mais essas oportunidades. Eu entendo que airdrops, por exemplo, que é um dos temas aqui principal que a gente vai abordar, vai mudar muito a dinâmica, como já vem mudando, porque a indústria está se profissionalizando, né? E eu acho que isso é mais oportunidade mesmo de quem chega cedo, em um mercado que está sendo construído, onde a gente tem mais incerteza do que certeza, né? Então, o time timing é tudo, né? Hoje é fundamental. Mercado. Cara, acho que antes da gente passar pela história de cada airdrop, né, e um pouco como você conheceu o cripto, vamos entrar nesse assunto já de cara, que, cara, você acha que ainda vale o esforço de você farmar airdrop hoje, igual as pessoas se esforçavam em 2021, 2023? Cara, achar que vale a pena é uma pergunta que eu posso responder de várias formas, porque depende muito de quem está ouvindo esse podcast, o perfil. Mas eu te diria assim, vale a pena, tá? Vai depender muito de quanto que a pessoa tem sobre gestão. Se a pessoa tem muito capital, ela vai ter que olhar para airdrop como numa linha de yield, né? Ou seja, eu vou fazer lá, vou usar alguns aplicativos como o Pendle, alguns aplicativos como a própria Uniswap para prover liquidez e tal. Só que existem aplicativos que você consegue fazer a mesma coisa e além do yield, da taxa e tal que você vai ganhar ali, você ainda tem o airdrop. Então você meio que cria ali um combo de incentivos onde o teu objetivo é entender, ao final, qual que é o meu potencial ROI, né? Entendi. Então, tipo, você não tá só utilizando para ganhar o airdrop, mas você tá utilizando para ter yield, porque, enfim, você enxergou algum alfa no mercado, sei lá, Treasury tá alta, tá valendo a pena arbitrar, prover liquidez. E, além disso, esse projeto te permite estar participando de um outro airdrop também. Perfeito. Hyperliquid é um bom exemplo. Eu vou usar já os projetos que a gente falou aqui inicialmente para sempre já ir munindo a galera de informação com vários insights assim sobre, enfim, essa conversa que a gente vai ter. Mas Hyperliquid, por exemplo, ela, né, é um aplicativo de perpétuo, você faz ali negociações, long, short, igual uma corretora tradicional ali, só que ela tem no seu tokenomics um percentual para a comunidade. E aí, em novembro de 2024, ela fez uma distribuição de airdrop para quem usou o aplicativo dela. Eu poderia usar outra DEX, outra perp DEX. Poderia estar usando uma outra, que tem lá, né, nas blockchains, tem várias perp DEX. Porém, algumas já fizeram o seu airdrop, ou já teve ali o seu incentivo.
Na Hyperliquid a gente não teve. Então, qual que é o meu objetivo como investidor, especulador, farmador de airdrop e cripto? É identificar quais são esses aplicativos, qual que é o potencial deles quando eles lançar, né? E aí é uma análise mesmo de fundamento, é um research, né, no fim. Então, quando eu olho para airdrop, e aí é até legal porque a gente quebra um pouco de, acho que muito mito que existe em cima de airdrop, que é o seguinte, eu acho que airdrop é a forma de você buscar entender o que é um projeto antes de todo mundo. Entendi. Qual que é o maior... Porque tu chega cedo. Então, quando eu entendi, por exemplo, eu ganhei mais dinheiro com a Hyperliquid por rodar o token e não pelo airdrop em si. Muita gente vendeu no dia 1 a $3 o airdrop. Nossa, o pessoal deve estar arrependido. Tá $75 agora. Lá no meu Instagram, para quem acessar aí depois, é o Cripto Sincero. Tá tudo salvo da estratégia que eu ia fazer. Eu fazendo a estratégia, compartilhando os stories, mostrando assim os pontos que eu vinha ganhando, quantos tokens eu ganhei, que foram mais de 13 mil tokens, no dia do TGE. E isso em 2 meses de dedicação. TGE, para quem está assistindo, é o dia de evento Token Generation Event. Né? Isso. Então é o dia que o token é lançado, basicamente. Exato. E aí, então, enfim, foram 2 meses ali onde eu parei toda a minha vida, foquei só nisso. Quando eu virei uma chave, entendi o potencial do que era esse projeto. E, bom, ganhei um bom airdrop, minha comunidade também e tal, bababá, todo mundo feliz. Só que teve muita gente que vendeu o token por conta que não havia entendido a tese, achava que era só mais uma perp dex. E quando eu entendi a tese, eu fiz um vídeo sobre isso antes mesmo do airdrop e tal, explicando que aquilo era muito mais ambicioso do que o que estavam falando na internet, né? Ou seja, aquilo ali é muito mais do que um aplicativo. Eles foram construídos numa linha vertical, né? Eu não sei se a galera entende um pouco dessa tese de linha vertical, mas basicamente é quando você tem um produto onde ele ganha receita em várias frentes dele. Então, desde a entrada do aplicativo até a saída, cada clique ali tem potencial de gerar um revenue, né? Gerar uma receita protocolo. No caso da Hyperliquid, você faz lá o seu depósito e tal, você começa a negociar, tudo tem taxa, né, que você está pagando, você vai para a HyperVM, também tem burn do token, porque você está fazendo negociações, está usando, está mexendo token para lá e para cá. Então, tudo isso gera receita protocolo, e aí o protocolo resolve fazer uma dinâmica, né, de buyback and burn numa taxa de 99% sobre o total receita gerada por dia, que dá uma média de $2 milhões. Isso anualizado em termos de queima do supply do token, está dando algo em torno de 4 a 5% no total supply. E com 1 ano e 6, 7 meses do token, falando agora, 17 de junho, que está sendo gravado aqui esse podcast, está ali algo em torno de 15% de burn sobre o circulate supply. Ou seja, em algo em torno de um pouco mais de 1 ano e meio, a gente tem um token que já queimou mais de 15% sobre a sua oferta circulante. Isso traz um yield implícito para quem só holda o token, aquela estratégia de carry. O fato de você carregar e ele ter todo esse mecanismo, né? Obviamente, existe risco, como tudo na vida, nada é free risk. Então, se as pessoas resolverem não usar mais a Hyperliquid, deixar de usar, não vai ter volume negociado, não vai gerar taxa, não vai ter todo esse flywheel, esse mecanismo que faz ela ter essa queima e tá, né? É sempre reduzindo a sua oferta e circulação, o que para o cara que é holder é um yield, né? Não deixa de ser um yield porque está deixando de existir tokens em oferta. Não, isso que você falou, cara, é risco de qualquer projeto, né? Até de qualquer empresa. Pô, a empresa tem um produto, um serviço, se o pessoal parar de usar, a empresa perde receita, normal. Cara, beleza, daqui a pouco a gente volta para o airdrop, que você entrou agora em Hyperliquid. Como é que você conheceu Hyperliquid? Porque você falou, eu entrei desde o começo, né? Ganhei, foram 13 mil tokens, é isso? Isso. E, cara, então, você surfou, o maior airdrop da história do mercado de cripto. E como é que você conheceu? Foi algum evento de cripto? Alguém te falou? Você leu no Twitter? O que você fez, cara? Cara, na verdade, assim, agora a gente vai ter que fazer um paralelo entre airdrop, porque a minha história e eu obter esses resultados é muito por conta do airdrop. Por isso que eu acho que airdrop é muito importante. E ele é muito mal compreendido, porque no fim, cara, airdrop é você chegar cedo, entender as coisas cedo, né? E poder, a partir disso, criar um plano. Então, quando você vai investir em qualquer coisa, você deveria ter um plano, você deveria ter seu capital de emergência e tal, mas você vai ter um plano ali que você vai falar, cara, por tanto tempo eu vou, sei lá, criar uma estratégia de DCA,
ficar comprando de forma recorrente ou outras, enfim. Gestão de risco. Gestão de tudo, né? Os elementos ali que você tem que considerar para assumir riscos, né? Então, no caso da Hyperliquid especificamente, cara, é assim, teve um amigo meu em 2021, 22, que ele trabalhava em um projeto, ele é do Brasil, ele viajou para a França, foi morar lá e começou a trabalhar com cripto, e nessa plataforma que ele trabalhava, era uma plataforma de lançamento de projetos cripto. E aí ia lançar uma plataforma chamada DYDX. Pô, já ouviu falar? Claro, claro. E esse foi um grande airdrop também. Ele ganhou mais de $100 mil nesse airdrop. Caraca. E aí ele tinha me falado antes. Ele falou assim, Zé, farma esse airdrop, cara, que vai dar bom. E eu falei, cara, eu não sou trader, porque eu não sou trader. Apesar de ter ganhado da Hyperliquid, e aí é uma coisa curiosa, porque quando você foca em airdrop, você acaba tendo que aprender de dentro para fora, não de fora para dentro as coisas. Então você tem que realmente, cara, clicar, olhar a documentação. Não é fácil como as pessoas vendem airdrop. É um trabalho pra caramba. É um trabalho, eu considero como um trabalho, Mas airdrop. É que o pessoal que tá assistindo acha que não é, mas, cara, na hora que você vai fazer o due diligence de um projeto, isso é um trabalho sim. Quem fala que não é, porque não faz direito. Não, exato. Tem o risco de você perder seu capital, seu tempo, que é único, não volta mais. Enfim, e você tem que dedicar ali a sua energia e capital. Mas depois que eu perdi esse da DYDX, que foi um grande airdrop, e ele tinha me falado... Ah, você não entrou? Não. Ah, puta. Porque eu não era trader, eu já estava farmando outros airdrops que eu também achava que tinham um bom potencial. Obviamente a gente não sabia do potencial da DYDX antes, e eu também não sabia porque eu não estudei o case. E eu negligenciei, porque eu falei, cara, não sou trader, eu vou focar onde eu tenho mais habilidade aqui, onde eu tenho mais familiaridade. E aí eu fui para yield, eu fui para outras coisas. Mas aí eu perdi esse airdrop, eu falei, cara, aí eu fui entender o universo de perpétuos e o quanto que isso gera de receita. Aí eu comecei a entender narrativas do mercado. Qual que hoje é a principal narrativa que mais gera receita? Você sabe? Eu chutaria que é perpétuos. Mas... Stablecoins. É verdade. Né? Que tem a Tether, Circle. Verdade. E aí, depois do case das stablecoins, vem perpétuos. Né? Corretoras no geral, exchange centralizado, enfim, exchanges. Né? É o segundo case que mais gera receita. E o terceiro... qual que é o terceiro, cara? Blockchain GL1. Redes de blockchain GL1, Ethereum, Solana e tal. E eu falei, cara, interessante, né? E agora que tá chegando os prediction markets, tá entrando meio que como quarto ali, porque tá gerando muita receita com Cash. Cash não é cripto, mas é friendly. E Polymarket já é cripto e né? Enfim, aí... Tem que questionar, né? Que a gente fez um episódio com o Juan falando sobre os questionamentos de Polymarket, né? Como que eles validam Falou da UMA também ou não? Falou. E Hyperliquid está chegando com isso para concorrer à altura, né? Ela lançou também, vamos comentar sobre isso, mas o que eu ia comentar é assim, aí eu comecei a entender narrativas, cara, e aí eu falei, poxa, é o segundo setor que mais gera receita, eu tenho que farmar airdrop de Perpdex, cara. Aí eu fiz uma lista, peguei as principais, primeiro eu começo do macro ao micro, então macro, redes. Quais redes são as que mais geram receita? Ethereum, Solana, tal. Beleza, peguei primeiro por rede. Primeira, vamos dizer assim, camada de estudo. A segunda camada é o que vem, né, no topo da rede, que é o quê? Aplicativos. Né? Então, eu falei, beleza, quais são os aplicativos de perpétuos aqui que está gerando boa receita? E aí comecei a pegar vários, cara. Fiz uma lista lá, tinha 4, 6 perpétuos. Criei uma estratégia para farmar que é chamada de delta neutro. Para quem não sabe, é uma forma de você neutralizar suas posições, né? Então você abre um long numa corretora e um short numa outra corretora com o mesmo tamanho da posição no mesmo ativo. Ou seja, não importa se vai subir ou descer, né, tu vai estar ganhando o mesmo que você vai estar perdendo na outra ponta. E dessa forma você faz volume e também gera taxa. Então os protocolos de perpétuos, um dos principais critérios, né, tem vários e varia, mas um dos principais normalmente em Perpdex é volume. Volume negociado. Entendi. Porque faz ele crescer, né? Volume... contratos, melhora a métrica de open interest. Também, né? Porque paga taxa. Paga taxa, gera receita, exato. Então, acaba que financia o projeto, né? De alguma forma. Então, eu comecei a fazer isso para vários projetos. E aí eu estava tratando o Hyperliquid, cara, como sendo mais uma Perpdex também. Porque eu não tinha estudado o case. Naquele momento, inclusive a Airdrops passou por várias fases. Eu até brinco que a cada 6 meses muda a dinâmica de farm de projetos de Airdrop. Por que muda? Porque, como a gente comentou no início, é um mercado muito novo, não tão profissional. Então tem muita startup que está tirando dinheiro fácil de venture capital lá fora, em algumas fases de hype de mercado, como foi o topo de 21.
Tinha projetos levantando ali 1 bi, você olha hoje o projeto e você fala, cara, por que investiram 1 bi nisso aqui? E aí hoje tem um monte de startup legal que você olha o case e você fala, pô, tinham que investir mais aqui, tá? Um projeto top, baita potencial, time legal, bom, mas não tem a demanda, o interesse. Enfim, a questão é, entendi essas narrativas, fiz a lista de perp decks, comecei a farmar ali todas achando que todas são perp decks, eu queria só ganhar mesmo o incentivo que eles iam dar, não queria ser o top 1, mas queria ganhar, porque na DealI DealX quem fez ganhou muito bem, mesmo que pouco. Teve depois dela também a Ripple Finance, que foi também de perpétuos, que também foi gigante, teve pessoas ganhando 50, 30, 40 mil dólares em uma conta, aí tem gente que faz várias contas, e aí ganha multiplicados os resultados, e aí a gente depois entra em estratégias também. E aí, cara, enfim, aí eu comecei a olhar mais perto a Hyperliquid, porque eu comecei a gostar do produto, cara. Comecei a usar o produto, eu falei, pô, na outra lá, e foi um período, cara, na verdade que assim, eu fui estopado por a rede Solana ter congestionado na época. Hoje tá top a rede Solana, mas na época rolava alguns congestionamentos. Isso não é novidade, né? Paralisava a rede, eu lembro disso. E aí, enfim, eu tive problema com isso, fui estopado lá na Drift, depois na Zeta Market, e aí, cara, fiquei meio pé da vida naquelas perp decks, e aí eu fui para Hyperliquid. Aí eu comecei a entender que a Hyperliquid era diferente, começava com uma bridge que você tinha que fazer lá da Arbitrum para Hyperliquid e tal. Aí eu comecei a usar a Hyperliquid, eu vi que eles tinham uma própria blockchain deles, que é a L1 deles, que é o Hypercore, né? Inclusive muita gente não entende muito essa questão, o que é a L1, né? Na verdade muita gente não entende nem o que é a Hyperliquid, depois a gente pode falar aqui um pouco mais. Fica à vontade, cara. Mas... O pessoal que tá ouvindo cada palavra pode explicar, não tem problema não. Sim, mas enfim, aí eu comecei a usar o produto mesmo, gostei do produto, falei, cara... deixa eu olhar mais esse site. Aí eu fui para a documentação. Aí quando você entra no site, a primeira frase está escrito The blockchain to house all finance. Eu falei, nossa, muito ambicioso. Aí eu já começo a ficar meio... Soberba, né? Eu já começo a falar, cara, mais um projeto que quer vender sonho e não vai dar em nada, vai ser hackeado, sei lá, porque é o que mais tem em cripto, né? Não, perfeito. Você entra naquele checklist dos projetos que você fala, porra, vai enganar todo mundo de novo. Aí eu, mas aí eu fui atrás de ver quem que era o time, aí eu vi o Jeff Yan, que é o founder, e inclusive eu conheci ele pessoalmente lá em Seul, na Coreia, em um hackathon que eu participei, o cara, fora de série assim, mas, enfim, aí eu peguei e falei, e comecei a pesquisar, entender quem que era ele, fazer ali meio que um stalkeamento mesmo, entrar em vários sites que eu uso assim para estudar o histórico ali dos founders, né, qual que é o background, já construiu alguma coisa, não. E aí, cara, ele é um cara que ganhou uma competição de física representando os Estados Unidos, ficou em segundo lugar, bem jovem, passou ali por Harvard, fez todo, né, o time que ele hoje desenvolve a Hyperliquid, boa parte do time é pessoas que veio toda dessa época acadêmica dele com ele. Ele já, né, tinha participado de um programa de aceleração na Easy Labs, que é da Binance também, onde ele apresentou um prediction market, acho que foi lá em 2018, e aí também não foi, acho que aprovado na época. Então eu comecei a olhar e falei, pô, o cara já tem bastante, né, já andou bastante em cripto, é self-funded, não buscou dinheiro de VC, eles mesmos fundaram com o próprio dinheiro, isso muda muita coisa, porque a gente tá vendo o skin the game, né, que é o que o VC quer, né, do time, né, pô, eles são mesmo skin the game ou eles vão fazer outras coisas e estão aqui só para vender o PowerPoint? Não, os caras mesmos, eles mesmos colocaram o capital deles. Então quando eu comecei a olhar isso, entender isso, eu falei, cara, isso aqui é diferente. Isso não é igual a outros projetos. E aí eu comecei a olhar as métricas, eu sou um cara de dados, trabalhei mais de 15 anos na indústria com análise de dados em diferentes funções, e aí eu comecei a acompanhar os dados, comecei a ver crescer volume negociado, open interest, aquilo começou a me chamar a atenção porque estava crescendo muito além do que as outras que eu estava farmando. Por onde você acompanha os dados hoje em dia? Cara, hoje em dia tem muita coisa boa para acompanhar. Por exemplo, da Hyperliquid especificamente tem um site que se chama hl.eco. Tem tudo que você precisa sobre Hyperliquid. Só nesse site aí, hl.eco. Na época não era tão assim, era mais... Cara, era explorador de blocos. Ah, explorador de blocos. Eu ia lá na rede da Arbitrum, não era nem da HyperEVM, porque nem tinha HyperEVM. HyperEVM, o explorador de blocos dele só foi criado depois. Outra coisa, o time não tem capital não tem orçamento para marketing. Hoje, todos esses aplicativos que rodam em torno de Hyperliquid,
não saiu da Hyperliquid capital para investir. São a própria comunidade que resolveu criar e construir para a Hyperliquid, porque a Hyperliquid ela acaba que ela é uma infraestrutura de liquidez para todo o mercado. Então, isso por si só já entrega muito valor que ninguém fez até agora nativamente falando. Né? Um dos grandes desafios para uma startup hoje é buscar se ela precisar de liquidez, um market maker, porque às vezes ela tem que dar um percentual dos tokens, enfim, e acaba até sendo um risco ao projeto, porque pode quebrar o projeto, porque o market maker ele está em um monte de projeto, ele não tem aquele amor, aquele apego pelo token, ele está pensando em retorno. É isso. E tá tudo certo. Ele tá ali para isso, é o negócio dele. Só que para o projeto, às vezes isso aí é crítico, né? Enfim, e aí a Hyperliquid entrega isso sem precisar dessa troca nem nada, porque tu pode usar os APIs dela de builder codes para tu oferecer mercados, pode se tornar também um HIP3 se você tiver um pouco mais de capital. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso também, que é um pouco extenso. Mas aí eu fiz a lista de perpdex, entendi a Hyperliquid, comecei a entender time. E aí o time para mim, cara, é o principal quando eu olho para projetos cripto. Né? Inclusive lá quando eu dou aula no MBA sobre análise fundamentalista, eu falo que tem 5 coisas que você tem que olhar quando você for estudar cripto. O primeiro, time. O segundo, time. O terceiro, time. O quarto, qual que é o product market fit. E o quinto, o quão escalável ele é. Né? Porque tem produtos que não são tão escaláveis, apesar de estar em cripto, ser uma rede global, blá, 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 blá. Mas time, cara. Hoje... eu sei que tem essa pegada de cripto também, que não, mas pô, o time ele não quer aparecer, não quer falar, não tem background porque é tudo cypherpunk, né, eles são doxed, né? Você acha que já foi esse argumento? Já? Tipo, isso aí cara, meio ultrapassado? Eu acho que quando a gente fala em um mercado futuro, na qual a gente já tem, né, todo um mercado financeiro antes de blockchain, antes de Web3, para mim, o Web3, o que ele está fazendo, obviamente, tem as características que são muito bom quando a gente fala em descentralização, autocustódia, todo o valor que isso carrega, né? Mas quando a gente fala assim, cara, em uma pessoa que quer investir em um projeto e na dinâmica como é o mundo hoje e o que é cripto hoje, cripto ainda ele precisa avançar mais do ponto de vista de profissionalização. Até para gerar uma credibilidade maior para quem é investidor sério. Então, assim, e eu acho que a gente está nessa caminhada, por isso que regulação é o que vai ser esse divisor de água, vai ser esse game changing. Então, os projetos, cara, as pessoas vão estudar projetos de cripto com base em dados, assim como é muito estudado hoje no mercado tradicional. A pessoa quer saber, gera receita, né? Quanto de receita, qual que é o fluxo de caixa, né? Então, vai querer saber sobre o time. Mas, pô, tal projeto não tem time, tá. Ok, pode ser que tenha um ou outro ali, mas isso aí vai ser muito pontual, cara. Vai ser pontual. Concordo. Quando a gente olha assim, pô, de 10 projetos que existem, talvez um só vai ser mais assim com essas características. Os outros 9... underground e o time, né? Exato. A própria Hyperliquid, ela poderia ser meio assim, se você for analisar de ponta a ponta. Ela não precisava ter uma cara, um Jeff Young, que é o founder. Poderia ser só aplicativo, porque se for olhar na prática, é o que está rodando. Só que eu acho que a cara dele, a presença dele, muda também a parte institucional. Eu não acho que teria treasuries se não tivesse ele. E hoje, por exemplo, nesse dia que a gente está gravando esse podcast, inclusive só um insight para a galera que está acompanhando, eu acompanho 22 treasuries. Das 22 só tem 2 em positivo. As 22 estão distribuídas entre Bitcoin, Ethereum, Solana e Hyperliquid. Sabe quais são as 2 que estão em positivo? Deve ser uma de Bitcoin e uma de Hype? Não, só Hyperliquid. Só as 2 de Hyperliquid existem. Por quê? Por conta do que está acontecendo agora no curto prazo. Bitcoin ali, a strategy está com menos 10 bi e a Bitmine também, negativo. Obviamente isso pode mudar a qualquer momento, é muito capital, é muito dinheiro, enfim. É só o mercado virar só que... Só as 2 de Hype tá no positivo. Mas é interessante saber que só a de Hype, que é um projeto que chegou recente e tal, tá no positivo. E, enfim, aí eu comecei a ajudar o time e tal, vi o potencial, e aí eu comecei a dar mais valor àquilo que eles chamam de The Blockchain to House of Finance. Aí eu comecei a dar mais credibilidade e não a tratar eles como mais uma perpdex. Porque aí tu começa a entender a arquitetura do projeto, ela é distribuída no que ela chama de Hypercore e Hyper-EVM. Ela tem um Hyper-BFT, que é como se fosse o coração da coisa. Né? Pensa que a Hyperliquid ela é como se fosse uma placa de computador, onde você tem vários componentes acima, né? Você tem ali a placa-mãe, você tem vários componentes, memória RAM, etc e tal. Hyperliquid é como se fosse isso, só que em 2 partes. Uma parte é mais voltado ao que você conhece como corretoras, e aí você pode pensar em qualquer corretora, porque tem os tickers de negociação, BTC cotado em USDT, USDC, e aí você vai ali negociar. Isso são tickers.
E você tem a HyperIVM, onde você tem contratos inteligentes. Ou seja, você vai ter DApps, a presença de aplicativos, a presença de times independentes e terceiros, que tem zero vínculo com Hyperliquid. Você pode chegar lá agora e construir. E aí você meio que faz um fork disso, né? E aí você pode fazer fork, tipo assim, tu já conhece a Uniswap, você faz um fork dela que está lá na Ethereum e você cria ela lá na HyperIVM. Muita gente do mercado cripto não entende a diferença do time principal, do que é Hyperliquid e o que são os aplicativos criados na EVM. E é importante entender isso porque, de novo, são times terceiros dependentes e às vezes é anônimo. Então, tipo, beleza. Tem a corretora, como você comentou, tem o coração, né, que meio que gerencia tudo, e tem esses aplicativos descentralizados que qualquer pessoa do mercado de cripto pode pegar uma ideia já existente e plugar dentro da Hyperliquid, e tudo isso que está sendo movimentado aqui gera receita para Hyperliquid. Perfeito. Se um desses projetos falha por hack, por mau uso, etc, etc... Não muda nada no que é essa arquitetura Hyperliquid, porque a ideia é essa mesmo. Para Hyperliquid ainda, né? E é só também gera a ideia que foi criada e foi mal utilizada e replicar ela do jeito ok, é isso. Cara, é exatamente assim, ó. Você tem aqui a avenida e você pode ir lá e construir um negócio, entendeu? Agora, se você vai fazer um negócio de forma séria, se você realmente tem uma boa intenção, se você é um projeto sério, aí você tem que fazer um research, aí você tem que fazer uma pesquisa. Porque esse projeto, ele pode valer tão quanto a própria Hyperliquid, que é todo o ecossistema. Se ele gerar mais receita, se ele tiver uma atração, etc e tal. A gente tem hoje aplicativos que geram mais receita do que as suas redes, onde eles estão ali integrados. A Aave mesmo é um que gera mais receita do que algumas L2 de Ethereum, apesar de estar integrada nessas L2 de Ethereum. Isso é bizarro. Então, assim, o ponto aqui né? Quando você for olhar, você que está acompanhando aqui esse podcast, quando você for olhar para a Hyperliquid, entenda se você está olhando para Hyperliquid, o time, ou se você está olhando para aplicativos independentes e terceiros que estão sendo construídos no topo da HyperIVM. Tá? Separa essas duas coisas. Para quê? Para você não entrar em camadas de risco diferentes. E aí, quando você for falar ou olhar para a Hyperliquid, você está olhando especificamente para a Hypercore, que é onde é a exchange, e dentro da Hypercore, você, diferente de corretoras tradicionais, você pode criar, mercados ali. Para você criar, você precisa ter 500 mil tokens Hype e deixar travado no aplicativo. Isso é o chamado HIP3, que é a terceira implementação da Hyperliquid. O HIP3, acho que o Juan já comentou aqui, deve ter comentado sobre isso no podcast. Não, mas pode falar, cara. Isso é legal porque, tipo, meio que obriga o criador, um cara que tá buildando, que tá construindo dentro do ecossistema de Hyperliquid, deixar capital travado e, tipo, cara, se tu fizer merda, você vai ser punido. Exato. Porque, na verdade, assim, ele deixa o capital ali travado dele, e aí, cara, é um dinheiro real. É skin the game, né? É o skin the game. Acho que tem a ver com a cultura de Hyperliquid. Ou seja, tu quer criar um mercado aqui, então tem que acreditar no projeto, pô. Como é que tu acredita? Comprando bolso, dinheiro. Coloca o dinheiro, coloca as fichas na mesa, né? Falar, todo mundo fala. Aí, então, compra os tokens, trave e valeu. Isso é uma das primeiras features. Uma segunda é o Builder Codes, que é muito importante comentar aqui. Por quê? Porque o Builder Codes ele foi até usado como case para outros projetos grandes como Cauch, como Polymarket, depois veio criar um Builder Codes, que nada mais é do que uma API, onde permite que aplicativos que estão fora até da Hyperliquid, eles possam integrar por meio dessa API e trazer os mercados que estão lá na Hyperliquid. Então ela tem lá os seus mercados, O que são os mercados? É o BTC / o SDT, o SDC. Então, fazer um long, short ou spot, comprar a mercado, você pode fazer essa mesma operação em aplicativos diferentes, de todo o ambiente Web3. Por exemplo, hoje, as maiores carteiras, que é onde as pessoas guardam os tokens, eu estou falando desse jeito porque o público eu sei que é variado para todo mundo entender. Então, as maiores carteiras, cara, que é a MetaMask, Rabi Wallet, para ecossistemas EVM, Ethereum, elas têm integrado o Builder Codes. Quando você clica lá na carteira, tem uma aba chamada Perp. Você clica em Perp, abre um painel onde você pode negociar, como se você tivesse uma corretora. Então, esses painéis, essa API, ela está integrada hoje nas maiores carteiras de cripto. Ou seja, a Hyperliquid ela é como se fosse um hub de liquidez, como se fosse uma AWS da liquidez, onde vários players estão usando a API dela, e esses players têm as suas distribuições e eles vão ali ganhando taxas também por as pessoas estar usando essa feature deles. Basicamente, para até que a pessoa entenda o case aqui de Hyperliquid,
Hyperliquid ela tem 2 pilares, infra e distribuição. Quando a gente fala em infra, é o Hypercore, que é, né, todos esses mercados, os HIP3 que eu comentei agora, que entrava 500 mil tokens e pode criar mercados também. E você tem os Builder Codes. Builder Codes, e tudo isso aqui é infraestrutura que eu comentei até agora. Isso é muito foda. Builder Codes é a distribuição. Então a Hyperliquid, apesar das pessoas falarem, olharem muito para ela, eu diria que a grande virada de chave não é nela em si, mas é em ela ser uma infraestrutura. Até porque cada país tem a sua regulação e cada país trata de uma forma diferente quando você quer criar um projeto. E se tratando de perpétuos, por exemplo, no Brasil você tem que ter, se não me falha a memória, é o VASP, não é? VASP? É VASP. E aí, para você se tornar um VASP, que é uma licença, você tem que ter uma boa quantia de capital ali travado também, caixa, não sei se é casa de milhões. E aí, nem todo mundo consegue atingir essa. Então, ela não precisa se preocupar com isso porque ela é uma infra. Ela entrega a API. Então, tipo, essa parte de Builder Code é tipo, pô, cara, se eu quiser operar qualquer mercado, eu consigo operar por algum aplicativo que tem uma API integrada, eu vou estar operando pela Hyperliquid e talvez eu nem sei. Talvez eu nem saiba disso. Perfeito. Quem ganha a taxa é, obviamente, o mercado que está me disponibilizando a interface disso. Perfeito. E a Hyperliquid porque é tipo o background disso. Exato. Cara, isso é absurdo. Então, tipo, ele cuida de toda a parte técnica, pensa que você é uma empresa, você tem lá o seu time de desenvolvimento e tal. Tudo isso aí é a Hyperliquid. O seu foco é em experiência do usuário, UX e UI, né? E marketing. Porque o resto já vem da Hyperliquid. Cara, isso é legal, porque tipo, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Acho que o cripto vai dar certo quando as pessoas estiverem usando o cripto sem saber que estão usando. E, tipo, talvez pode chegar nisso, né? Tipo, imagina ter uma interface onde, eu vou comprar prata, vou comprar petróleo, 24/7. E aí foram criados vários Builder Codes. Tem um deles que é justamente para tentar suprir essa demanda e essa dor. Então, assim, tem alguns aplicativos já que você encontra hoje em iOS, alguns, na qual eles usam a infraestrutura da Hyperliquid. E aí, por exemplo, você vai criar conta, é por e-mail. Eles usam uma tecnologia chamada abstração de contas, ou account abstraction, onde o usuário ele não precisa criar toda aquela seed phrase, aquelas palavras, ficar salvando papel. Ele loga com o e-mail dele. Para o cara que é não cripto, ele não quer saber disso. Ele quer saber assim, cara, como é que eu compro ouro? Né? Como tu comentou, como é que eu compro ouro? Aí o cara vai lá, baixa o aplicativo, cria pelo próprio e-mail. Depois de criar pelo próprio e-mail, ele faz um Pix, foi aqui no caso do Brasil, já tem os gateways ali de pagamento, né? Então ele faz o Pix, já cai lá na moeda, o SDC, já faz a conversão, e ali ele já, na tela dele, ele não teve que se preocupar com criar uma carteira, fazer uma bridge, que é enviar, né, tokens de uma rede para outra rede, esperar o tempo, ele não tem que se preocupar com nada disso. Criou conta com e-mail, fez o Pix, caiu lá, ele compra, vende, depois faz o Pix de volta, valeu, né? Essa experiência, hoje tem alguns times tentando construir, porque isso né, você mesmo comentou, é uma coisa que todo mundo sabe que é um dos principais dores do mercado. Então, de novo, Hypercore, tal, HIP3, infraestrutura. Quando a gente vem para Builder Codes, é a distribuição, os principais carteiras hoje, que é onde tem efetivamente a distribuição para tu rodar o token, tem Builder Codes integrado. E eu estou falando de wallets, mas, cara, uma DEX pode ter Builder Codes, um protocolo de lending, qualquer protocolo, um de prediction market. A Polymarket poderia integrar lá a Perps. E aí vem pela infraestrutura da Hyperliquid. Produtos não cripto. Se você tem um site, está vendo esse podcast, se você quer oferecer perpétuos para a sua base de usuários, você pode integrar com o Builder Codes da Hyperliquid. Qualquer pessoa, qualquer aplicativo é uma API. Cara, eu fiquei na dúvida agora. Tem algum... tipo, dá para rastrear se os aplicativos estão fazendo isso? Por que eu pergunto isso? Porque, tipo, eu estou pensando assim, a Uniswap agora listou petróleo perpétuo de petróleo para operar, por exemplo. O pessoal que usa o Uniswap fala, porra, será que os caras estão usando a API da Hyperliquid? Dá para rastrear isso? Dá para saber. Normalmente os próprios aplicativos colocam ali Powered by Hyperliquid. Já deixa escrito. Normalmente, né? Mas pode ser, não é obrigado a colocar. Acho que não. Eu entendo que não. Saber, né? Mas assim, dá para saber, cara, porque basicamente as tuas operações, lembra que a infraestrutura ela é em blockchain, né? Então existe um explorador de blocos que você consegue, por meio ali do aplicativo que você está usando, checar a transação, e aí na transação tu vai ter um link, esse link vai te levar para o explorador de blocos, e aí tu vai ter a origem de todos aqueles dados, e a origem vai estar Hyperliquid. Cara, e
bom, beleza, você falou bastante sobre a Hyperliquid. O que você está enxergando de futuro para a Hyperliquid? Tipo, tem alguma novidade chegando? Tem os perpétuos não, tem os mercados preditivos chegando na plataforma, né? Que vai ter uma infraestrutura completamente diferente do Polymarket, que inclusive é mais confiável, né? Isso. É mais justa do que a do Polymarket. E por que é mais justo? Até a pessoa entender. Manda aí. Parêntese. No caso da Hyperliquid, diferente de outros prediction markets, quem vai dar o crivo ali do que é, o que não é, são os validadores. E aí os validadores, eles têm tokens travados na plataforma. Esses validadores que têm tokens travados na plataforma é o dinheiro deles. Se eles falar que, sei lá, um evento foi X, eles colocarem Y, eles tomam o que é chamado de slashing. Eles perdem tokens hype. Eles são punidos. Então existe uma penalidade efetiva. Não, é isso, cara. Acho que E aí quando você mexe com dinheiro... o pessoal não vai... Ninguém vai falar Ninguém assim, quer cara, perder vou dinheiro. colocar, sei lá, $1 milhão para ser um validador e vou sabotar o mercado. Não é que isso é também assim, cara. Não tô querendo dizer aqui que, pô, então esse daí é o mundo perfeito. Não é que é o mundo perfeito, mas eu acho que quando você olha hoje o que existe de modelos, né? E aí já foi comentado aí do caso da Uma, tal, da Polymarket, em outro podcast, depois pesquisem para entender um pouco mais também, é importante. E aí você tem essa dinâmica da Hyperliquid na qual funciona a partir de validadores. Cara, eu acho que é uma melhoria, entendeu? Eu acho que é uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa mais atualizada, uma coisa que faz mais sentido. Pode ser que daqui a uns meses a gente volta aqui, eu te diga que não, agora mudou de novo, porque cripto é isso, né? Cripto never sleeps, né? Não, eu gostei. Cara, é aquilo, tipo, não é um mundo perfeito, mas pelo que a gente tem hoje, talvez seja a melhor estrutura, né? E o que tem de novidade chegando para a Hyperliquid assim? Tipo, você tá otimista com a tese? Conta um pouco, porque, cara, acho que muita gente tá assistindo e fala, pô, e aí? É hora de comprar, hora de vender? Cara, assim, sobre discussão de preço é sempre uma coisa que é um pouco mais complicada, a gente vai entrar nisso, mas fundamentalmente falando, cara, sim, eu tô otimista. Eu acho que quando a gente observa muitos players grandes começando a entrar e adquirir tokens, e aí, de novo, eu sou um cara muito mais on-chain, né? Meu background é de análise de dados, então eu olho muito mais para o mercado do ponto de vista de dados, de comportamento e não do que estão falando. E o comportamento é que tem muito player grande, de venture capital relevante, como a própria Paradigm, que desde o dia 1 estava lá comprando tokens hype, né? Algumas corretoras também compraram token hype. Enfim, e aí quando eu começo a olhar esse movimento, cara, né, e aí o Wall Street agora começando aos poucos a adotar cripto por conta dos ETFs, né, a gente está falando de um projeto com 1 ano e meio de token, mais ou menos, que já tem o seu ETF, né, então assim, é tudo muito recente, é tudo muito novo e, obviamente, tempo em cripto a gente aprende que é um dos principais insights sobre segurança. Então, quanto mais tempo existe um projeto, mais seguro, em tese, ele seria, por conta da prova do tempo, né? Ou seja, quantas pessoas já não tentaram hackear, etc e tal. Mas, cara, eu estou muito otimista. Teve alguns movimentos agora recentes também relacionados a Circle e Coinbase, na qual ambos players tiveram que depositar 500 mil tokens hype. A Hyperliquid, ela tinha feito ali uma stablecoin própria, que era o USDH, H de Hyperliquid, não teve tanta tração, mas quando ela criou essa stablecoin, ela abriu para todo o mercado, né, ali no fórum dela e permitiu que vários players pudessem mandar uma proposta do que seria a Hyperliquid, do que seria a stablecoin, o quanto que essa stablecoin poderia gerar de valor para o ecossistema. E aí teve várias propostas, teve um player X mandando, cara, da receita que eu vou gerar no seu ecossistema, se você me escolher para ser a sua stablecoin, eu vou pegar aqui 10%, eu vou devolver em buyback de token e burn. Aí já teve outro com outra proposta. Foram várias propostas. No fim, teve uma que ganhou, que era um time bem pequeno, na verdade, na própria Hyperliquid, e a Circle não havia sido a escolhida, apesar dela ter um share, uma participação no ecossistema de mais de 90%, ou seja, mais de 90% das stablecoins que tem na Hyperliquid, em todo o ecossistema, Hypercore e Hyper-VM, eram o USDC. E a USDC ela foi escolhida inicialmente pela Hyperliquid por conta da questão de credibilidade no mercado. É um projeto muito mais próximo do regulador, é um projeto que está ali bem posicionado em termos de stablecoins, se você for comparar com outras stablecoins. Mas aí, cara, foi escolhido o SDH e só depois, a Circle, né, ela entrou ali com uma proposta. Na verdade, houve um movimento muito estratégico da Hyperliquid,
que ela contratou um cara, um BD, um Business Developer, que veio da Circle. E aí eu acredito, isso não é público, mas agora a gente está entrando em opinião, não em fato. Eu acredito que esse cara foi o responsável por fazer toda essa movimentação. Então a contratação foi estratégica. E aí ele fez essa movimentação do quê? De trazer a Circle para a Hyperliquid com os termos que foram aderidos pela USDH. E esses termos fazem com que a Circle tenha que devolver mais 50% da receita gerada de volta para a Hyperliquid em buyback and burn. E aí o investidor fica muito bullish. Por quê? Porque ele faz aquela análise de buyback and burn atual, né, fora da stablecoin, do que ela já gera hoje a partir das negociações volume de trading, e aí tá dando algo em torno de... acho que anualizado, cara, estava dando algo em torno de 600 a 800 milhões de dólares, com base no que ela gera diariamente em receita. Esses 600 a 800 milhões, ele agora tem mais um agregado que é da stablecoin. E aí, esse agregado da stablecoin, nos valores atuais, que acho que está em 5 bi, todo o ecossistema de Hyperliquid ali, daria algo em torno ao ano de 160 a 200 milhões de dólares. Então, pô, já tem um produto tal como ele é, funcionando, papapá, tá gerando ali 600, 800 milhões. Agora tem mais 200, poxa, né? Esses 200 faz o quê? Tira mais tokens de oferta em circulação. No início aqui da live eu comentei que em circulação, não sei se estava em off aqui as câmeras, mas a gente tinha falado. Não, estava gravando. Agora estava gravando. 15% dos tokens em circulação deixaram de existir porque ela vai fazendo esse buyback and burn, é muito volume negociado, e aí ela atinge esses números que outros projetos não atingiram por conta do percentual de buyback, às vezes é, sei lá, 5%, 10%, a receita não é no nível de uma exchange, que aí a gente entra na tese que falamos inicialmente, né, quais são as principais narrativas, stablecoins, exchange. Então a exchange é uma narrativa que gera muita receita. Não tem VC por trás despejando token. Não tem VC por trás despejando token, não tem essa oferta, essa pressão de venda ao longo do tempo. Você acha que essa estrutura que a Hyperliquid criou do tokenomics dela vai ser o novo normal do mercado? Porque todo mundo que for... Tudo bem, depende de cada projeto, óbvio, mas, cara, qualquer pessoa, qualquer investidor de cripto que olha a tokenomics vai começar a comparar com o Hyperliquid, vai falar, porra, não é igual, não é assim que funciona, não faz sentido. Cara, é muito difícil a gente responder essa pergunta, porque a Hyperliquid, ela criou algo que, se outro player criasse primeiro que ela, eu acho que ela não teria o espaço que ela tem hoje, entendeu? Porque ela criou algo que é tipo assim, tu acredita que pode ter um outro Bitcoin? Não, acho que não dá. Por conta das suas características, Exato. Timing, toda a história, Pioneiro todo o também. valor agregado, enfim, de várias variáveis que a gente pode trazer aqui. E isso é o que a Hyperliquid acabou construindo, cara. Só que tudo que é novo em tecnologia, no geral, não só de cripto, qualquer coisa, existe estudo da Gartner sobre isso, né? Tem aquele estudo do ciclo da inovação, que ele entra no hype, cai no vale da desilusão, tal, depois cresce de forma consolidada, tal. Todos os projetos existe a sua fase de maturação, a sua fase do mercado conseguir entender o que realmente ele é. Por isso que no início eu até comentei que eu acho que muita gente não entende Hyperliquid, e acho que agora já está começando talvez a entender mais. A gente falou de infra, distribuição, ficou bem time, mais claro, né? Então a gente vai começando a entender um pouco mais a tese, e não só uma Perpdex, tal, que você faz depósito, não, é muito mais que isso, é um ecossistema que ele vai construir de forma orgânica, self-funded, buyback and burn, quem segura o token tem o yield implícito anualizado. Então, todas essas características é difícil você replicar, cara, porque já tem ela. Então, o cara que vai entrar hoje, e aí em cripto tem muito isso também nessa história, de quem que é que fincou a bandeira, quem é o pioneiro. Tudo que é pioneiro em prediction markets... quem chega primeiro bebe água limpa, né? Acho que isso aí define... E ela não foi a primeira em Perpdex, mas ela foi a primeira a fazer algo semelhante ao que a Apple fez no passado, que foi juntar as coisas, criar o smartphone, né? Então tem câmera, então tem tudo num canto só. App. Um super app. Perfeito. Cara, e beleza. Tipo, voltando um pouco saindo um pouco de Hyperliquid, mas a gente pode entrar também, né? Tipo, não tem muita regra aqui. Falando sobre airdrop, o que você considera... O que você considera como... O que você considera um bom airdrop e um mau airdrop? E pode ser na perspectiva do investidor e na perspectiva do projeto. Porque na do investidor acho que você vai responder, quando você ganhar muita grana, mas...
Sim, sim. Eu acho que vamos começar pelo investidor que é mais simples. Cara, do investidor é assim, como você comentou, de modo geral, o varejo, a pessoa que está ali navegando ali nas blockchains, ela quer ganhar mais dinheiro, então ela vai buscar projetos que têm esse potencial, ela vai fazer um estudo, deveria fazer um estudo sobre valuation, né? Eu falo que deveria porque, de novo, não é tão profissionalizado o mercado, tá, cara? Muita gente só lê o que alguém tá falando. Vai e vai na indo onda. e vai que vai, e pau na máquina, e tamo junto, e vai dar certo, e fé, E se der ruim, xinga. e quem xinga falou, xinga o também, projeto. e aí o cara já muda a narrativa, e aí já esquece, e é essa doideira mesmo o mercado, enfim. Mas assim, falando de forma séria, o ideal é, estudar o que seria o potencial de valuation quando lançado esse token, né? E aí é um estudo, você tem que se aprofundar, passa por aquilo que eu brinquei, né? Do que a pessoa tem que estudar, time e tal, não sei o quê, PMF. Então, é estudar o projeto, entender esse potencial de valuation e compreender qual que é a melhor forma de você se expor a ele do ponto de vista de farm. Porque cada projeto tem uma dinâmica. Se a gente está falando de perpétuos, normalmente vai ser volume, mas não necessariamente. Às vezes o projeto ele tem um vault que você deposita ali stablecoin para ser o market maker daquela corretora, e aí você vai ganhar um yield ou vai perder, dependendo se a galera tiver bom resultado ou não. Mas a questão né, existem formas de você farmar e você tem que estudar para cada projeto e criar ali uma forma de uma estrutura de farm, tá? Mas tem que ter método, não tem jeito. Tem que ter, tá, semana eu vou fazer isso, tem que ter, exato, tem que ter tudo bonitinho, assim como você vai na academia, sabe que hoje é dia treino A, depois B, C, não sei o quê, né, e muita consistência, cara, não é fácil para o usuário na ponta farmar airdrop, se você for farmar de forma mesmo assim, buscando ter grandes resultados, mas para o usuário é isso, tá, ele está buscando isso, e aí ele vai farmar por meio de liquidez, que é o maior. Normalmente é o que a gente olha atualmente. Hoje você acha que óbvio que eu acho que depende de cada projeto, mas tipo, hoje o jeito mais. Tipo, o que é melhor? O cara colocar mais grana ou fazer um negócio mais complexo dentro da plataforma? Tipo, botei $200 e fiz um negócio super complexo coloquei para lending, coloquei em yield, provi liquidez, peguei um recibo desse token, travei em tal lugar, deixei em staking, ou coloquei $1.000 e só deixei em staking. Boa. Sestari, já teve uma época onde o que você tinha que fazer era só clicar. Porque quem ia distribuir o airdrop não tinha tanta métrica, não tinha tanto filtro, não tinha parâmetro. Porque não tinha nem time. Era um time de 4, 5 pessoas que recebeu lá o capital. Não tinha um cara de tokenomics, um cara de airdrop para fazer... Era um cara que era dev e tal, e aí, meu amigo, ele tá recebendo e-mail do ticket de suporte, ele tá lá conversando com não sei quem para fechar um contrato, e tá chegando o amigo dele falando, e aí, já criou a campanha aí de airdrop? E aí a coisa vai acontecendo, entendeu? Não, pera aí. O cara cria ali, não, vamos ser assim, já teve algum airdrop do projeto? Vamos replicar. Não, aqui, pronto, tá aí, feito. E aí depois, lá na frente, o cara descobre que tomar ação em relação à distribuição dessa forma é um grande risco ao projeto. Por quê? Porque, basicamente, um grande problema que a gente tem em cripto é a concentração de tokens em poucos players. E no passado, quem era mais sagaz, o cara tinha ali bot, criava inúmeras carteiras, usava computadores VPS, né, computadores virtuais com múltiplas carteiras, farmando o mesmo projeto com IPs diferentes usando VPN. E aí, tu distribuía o token, ia para um mesmo cara. Então, o cara tinha, sei lá, 10% todo o supply. Quando o preço subia, não sei o que, era o cara despejando. E aí o projeto tentando encontrar uma forma de criar um marketing, de resolver, de não sei o quê. Mas não tem forma, amigo. Se tem um cara com a grande participação dos tokens despejando, aquilo ali... Vai ver que não faz sentido. O cara que tá comprando, o preço só cai, ele já começa a mudar de opinião. Daqui a pouco ele fala, cara, quer saber, eu vou vender isso aqui porque esse negócio só cai mesmo. E aí começa o FUD, enfim... Antes era feito assim, e aí só clicar você ganhava muito airdrop. Então, até 2023, vamos dizer assim, até o airdrop de março de 2023 da Arbitrum, eu diria que era só assim, era só clicar. Depois da Arbitrum começou muito os projetos entender que isso era um risco, porque começou um monte de projeto quebrar por fazer má distribuição. O cara tinha uma ideia boa, tinha um projeto assim com uma proposta que realmente poderia disruptar, resolver problemas, dores reais de cripto e não ser só mais um fork, só mais uma coisa, tinha inovação. No entanto, ele quebrou por conta do tokenomics. Tokenomics quebra muito projeto, muita gente não entende isso. Aliás, tokenomics deveria ser um dos temas mais estudados em cripto antes mesmo de outras coisas. Porque se você não entender a economia do projeto,
Beleza, tem um product market fit bom, mas, de novo, tem um cara com muito token. O cara não usa o produto às vezes, né? Tipo, o cripto ainda tem aquele negócio de, cara, eu preciso ter um token para ganhar dinheiro. Então, às vezes você pode ter um projeto que é bom, tem product market fit, mas as pessoas não vão estar utilizando porque foi mal distribuído. Exemplo, eu sou fã da Chainlink. Cara, bom exemplo. Eu adoro, eu acho que a Chainlink, cara, vai ser um projeto, já é e vai continuar sendo um baita projeto, mas eu não tenho vontade de ter o token deles. Tokenomics é ruim. Hoje ele vai ficar bom daqui a um tempo quando o supply a ser distribuído for reduzindo. Aí é onde eu vou ter interesse em ter exposição. Ah, Zé, então tu tá dizendo que é ruim comprar o token Link? Não, eu tô dizendo que em relação a timing... o custo de oportunidade hoje não vale. Custo de oportunidade, essa é a palavra. Ou seja, por exemplo, cara, lá quando foi lançada a Hyperliquid, eu comentei com muita gente da minha comunidade para trocar Solana por Hype. Adoro Solana. Só que Solana tava $250 no lançamento do token Hype, Hype tava 3. Eu falei para trocar por quê? Porque eu falei, cara, isso aqui tem uma tese boa, tal. Não precisa trocar tudo, mas troca pelo menos um percentual. Nem que seja 5%, 10%, porque se a minha tese ela vingar, o quanto tu vai ter de tokens Solana sendo multiplicado vão ser muitas. Hoje você trocaria também, um pouco? Hoje ainda trocar... Cara, é que assim, ó, hoje... A gente tá num momento de mercado que pra mim é só difícil, comprar, né? E acumular hoje. Porque Solana tá muito descontado também, né? Tá muito descontado. Eu fiz uma pergunta difícil. Difícil, assim, é que assim, falando em tokenomics, cara, eu sou um pouco suspeito a falar, porque eu sou, enfim, eu acabei entendendo muito a fundo a tese de Hyperliquid, e sou muito bullish com a Hyperliquid, mas a gente não pode... Eu acho que a gente tem que ter um pouco de diversificação, a gente não pode ser, enfim, full risk, assim, numa tese só, porque... Existem variáveis, como eu comentei, o próprio tempo é uma variável que você não pode negligenciar. Eu já perdi dinheiro com outros projetos que, tinha teses boas, tal, e depois foi hackeado, e aí, enfim, né? E aí se eu tivesse todo exposto ali, eu tava na ruína. E eu acho que não vale a pena se expor à ruína. A gente tá no mercado com 2 tri aproximadamente. Só o IPO da SpaceX... Não, inclusive o mercado de cripto era 4 tri em 2025, lá, antes do 10 de outubro. 10 de outubro, então, 10. Tipo, é pequeno pra caramba. Então, assim, pra mim, essa é uma indústria que ela vai pra mais de 20 tri, 30, porque a gente tá falando do próximo estágio da internet, fundamentalmente falando. Agora, estamos falando de regulação também. Uma vez que a regulação passa, tal, eu entendo que os players vão se movimentar porque ninguém quer deixar dinheiro na mesa. Então, aí sim, talvez a gente tivesse a indústria crescendo. Então, hoje a gente está num momento, Cestário, que eu diria que é momento de acumulação. Não é momento para você ficar tentando tradear, acertar topo e fundo. Cara, a indústria está barata, tá com 2 tri. A não ser que você não acredite em cripto. Se você acredita em cripto, se você não vê a intersecção, se para você é um fato a intersecção entre AI e blockchain, cara, você deveria olhar para cripto. Não necessariamente todos os tokens, eu acho que tem muito token que não vale nada, apesar de muita gente dar valor a ele. Eu acho que ele não absorve valor sobre o crescimento do protocolo, e esse é um exemplo do que a Hyperliquid, né, ela acaba absorvendo, né, as taxas, buyback e tal. Então o holder ele ganha um yield oculto ali só por estar rodando, um carry daquele produto. No caso da Solana, quando a Hype lançou era $3, Solana 250. Hoje está praticamente o mesmo preço as duas. 75 e 70, velho. Até Hype flipou a Solana. O market cap não flipou, mas de preço flipou. De preço flipou. E aí, cara, qual que é a questão aí? Solana eu também gosto muito, acho que é uma rede... Eu gosto de olhar primeiro assim, ó, por ser um mercado muito novo, quais são os projetos que não vão deixar de existir? Esses que não vão deixar de existir, em um mercado 2 tri, tudo tá barato. Ah, mas você não acha que pode... Cara, se tu tá olhando o futuro, mercado de 10, 20, 30 tri, tá barato, tá tudo barato. E aí, né, não tem muito segredo. Bitcoin, Ethereum, Solana e Hype. Eu acho que essas 4 aí são produtos de L1. Tem narrativas, lembra que eu falei dos setores? Então, Hyperliquid, ela tem stablecoin, que é a Circle, com a sua SDC. Ela tem Perpdex, que é a segunda narrativa. Ela tem L1, que ela é uma L1. E ela tem Prediction Market. Tem uma frase de um... Não vou lembrar o nome dele. Não, é Hassib. Eu não sei se foi o Hassib. O Hassib é da Dragonfly Venture Capital. Eu não sei se foi ele, cara, ou foi outro cara, mas tem uma frase que fala que se você encontrar um projeto em cripto que tenha 2 das 3 principais narrativas geradoras de receita, você deveria, no mínimo, dar uma atenção e estudar o case. Porra, puta frase, hein?
E aí a Hyperliquid já tem 4. Então, acho que as pessoas deveriam estudar. Não, assim, eu sou um cara que eu não gosto muito de falar de preço, porque eu acho que preço cega muitas pessoas. Eu não estou dizendo que não é importante. Você tem que olhar preço para você saber ponto de entrada, montar a posição, é óbvio. Mas eu estou dizendo assim, cara, deixa o preço para você ver depois. Olha primeiro o projeto, o time, fundamento, né? Veja se faz sentido, para depois você ir para uma estratégia de exposição àquilo, se é que você, né, tá buscando isso. Porque, cara, preço por preço é preço, não muda nada. Por exemplo, Ethereum. Ethereum, pô, é um projeto que vem fazendo muito holder sofrer ao longo do tempo. Mas quando você olha do ponto de vista lobby é uma coisa que é liberal lá nos Estados Unidos, cara, o Wall Street, todo mundo tá com Ethereum. Então, assim, agora, você tem que saber entender as duas partes, né, da moeda, os dois lados da moeda. Então, assim, existe o momento atual, existe o que a sua tese futura. Se o momento atual, o preço está barato e você tem uma tese forte futura, você tá triste com isso? Era pra você estar animado, velho. Se tá barato e tu tem uma tese futura boa, por que você tá achando ruim? Ah, não, mas é porque eu comprei. Então, mas esse é o pensamento comum. Eu entendo. Isso não é pensamento de investidor. Isso é um especulador de curto prazo, é um aventureiro. O cara que é investidor, ele vai investir para 2, 3, 4 anos no mínimo. Tu não vai investir para um mês, uma semana. Isso aí não é investimento. Não, esse argumento do Ethereum, cara, eu acho que é um bom argumento do lobby, assim, que, cara, tá todo mundo massacrando o ativo, né? Mas uma coisa que eu queria te perguntar, acho que você é advisor em projetos Web3, né? Eu ia perguntar o que você olha, mas acho que você já deu uma boa palhinha aqui pra gente. Mas o que você olha que você fala, puta, isso aqui é uma red flag quando você vai olhar um projeto? Tá. Eu acho que assim, cara, assim, eu já comentei ali, né, as fases as principais green flags também, é o que eu acho que você não trouxe, mas se tiver alguma outra... Mas assim, red flag, assim, cara, eu acho que a principal é a narrativa, né? Qual a narrativa que o projeto está inserido, porque às vezes tá olhando um projeto que tá muito bem ali desenhado e tal, mas ele não gera receita, cara. E aí, assim, como é que tu vai absorver valor sobre o crescimento dele? Eu acho que essa é a pergunta a ser respondida. Como que eu, como investidor, absorvo valor, estando exposto a esse projeto, né, ao longo do tempo? Hyperliquid é um exemplo, Bitcoin é outro bom exemplo. Ele é escasso, ele é limitado a oferta dele, né? Então, só o fato dele existir, você estar exposto a ele, você está ganhando sobre as outras moedas, né? Por ter inflação, enfim, aí dá para a gente trazer vários pontos aqui. Mas esse é o principal ponto, tá? A receita hoje, o que eu mais olho é a receita. É uma das principais red flag, então é olhar a métrica, né? Por exemplo, em caso de Perpdex, qual que é o volume negociado? Em caso de blockchain L1, como é que está a questão de quantidade de usuários? Está crescendo o número de carteiras ou não? Essas carteiras são usuários ou são bots, né? Que agora também vai ter um grande fluxo de endereços automatizados por conta da narrativa de agentes de AI. Cada vez mais vai crescer muito isso, especialmente em redes voltadas a payments, pagamento como caso de Tron, Solana, enfim. Vai crescer muito, tem que cuidar um pouco como você vai separar isso, mas crescimento da rede em termos de usuários, volume, receita, inflação do token é uma grande red flag. Quando eu falei pra galera trocar Hype por Solana, e aí Solana tem muita inflação. Hype fez 40x em cima de Solana, ou seja, o cara que tinha 1.000 Solanas trocou por Hype. Até eu fiz toda essa track lá no meu X lá. 16 meses depois, você voltava com 40 mil Solana. Se você tivesse feito esse roteamento. E Solana tá $70, tá? $70. Então, faz a conta aí. Então, assim, como é que eu poderia escapar um pouco desse drawdown da Solana, de 250 para 70 e pouco? Era fazendo esse roteamento. Então, às vezes, tu consegue ganhar dinheiro com o mercado cripto, independentemente do que está acontecendo fora do mercado cripto, fazendo o tal do pair trading, que é você negociar ativos entre ativos que vão se valorizar entre eles perante o tempo, e dessa forma, né, você consegue até ganhar dinheiro, não só manter ou ter um edge, mas ganhar dinheiro dessa forma. Quem fez isso com Hyperliquid, com Solana, com Ethereum, com Bitcoin, ganhou. Cara, eu acho que isso que você falou, cara, é muito importante pro cara estar assistindo, porque muita gente não faz isso no mercado de cripto e, tipo, não fica comparando o gráfico, por exemplo, Ethereum em relação a Bitcoin, Solana em relação a Hyperliquid. Tipo, olhar o gráfico mesmo de par versus par para poder fazer esse porque muita gente que entra em cripto não tem um objetivo. Assim como muita gente que entra na academia e não sabe por que tá lá.
O cara paga o plano anual, tô pagando, mas tá treinando. Não tá treinando. E tá treinando pra quê? Não sei, é porque eu vi uma pessoa lá, tá bonita e tal, quero melhorar minha estética, tá? E cripto? Não, vi um cara que ganhou muito dinheiro, quero ganhar também, o 10x, não sei o quê. Então, cara, né, essa é a massa. Se tu quiser ir pro nível ali de quem realmente tá olhando do ponto de vista sério tal, e quer gerar receita, vai ter que estudar um negócio mais a fundo. Aí tu vai ter que começar do macro ao micro. Então, qual que é o principal ativo em cripto? Bitcoin. Como é que o Bitcoin funciona? Quais são os ciclos dele? Né? O que foi o histórico do Bitcoin? Ou seja, e aí tu monta um objetivo. Qual que é o teu objetivo? Vou falar o meu aqui. O meu é acumular a maior quantidade de Bitcoins que eu posso. E qual que é a minha estratégia? Usar o próprio mercado cripto para acumular mais Bitcoins. Você rotaciona as altcoins mais rápido. Rotaciona, Farmer Drop, DeFi, né? Então aí eu posso criar um portfólio, inclusive, eu posso ter 2 portfólios, um na qual ele é basicão, DCA de Bitcoin, um outro na qual ele é um DCA de stablecoin para fazer dinheiro com essas estruturas de mercado e voltar aqui para Bitcoin de modo a acumular o máximo de Bitcoin que eu posso acumular por ser escasso, por ser o principal ativo, por ter mais tempo, enfim. Porque é muito diferente comparar Bitcoin de todas as outras moedas. Eu brinco aqui no programa que, cara, Bitcoin é uma coisa e cripto... Exato. Tipo, cara, é uma estrutura... Tipo, beleza, o criador, deu origem à blockchain, mas, cara... O resto que a gente olha é tudo empresa, né? E eu acho que assim, ó, quando tu vai montar essa tese, cara, tu não pode olhar o que o mercado olha hoje. Você tem que olhar assim, cara, o que eu acho que o Bitcoin vai ser daqui 5, 10 anos? Eu, por exemplo, acho que o Bitcoin vai ser a moeda que vai ser usada de colateral para tudo. Vai substituir o que foi lá no acordo de Bretton Woods, década de 40, 70. Vai ter hiperbitcoinização? Acho. Senão não faz sentido acreditar em Bitcoin, cara, para mim. Entendeu? Na minha tese. Porque senão vai ser o quê Bitcoin daqui a um tempo? Porque, tecnologicamente falando, cara, para muita coisa nem precisava usar blockchain. Mas blockchain tem um valor. Valor esse é qual? É você poder carregar, né, o seu patrimônio com você. Então, não é... A gente fala nesses termos de Web 1, Web 2, Web 3, e quando a gente fala Web 3 é porque tem a inserção de blockchain. Né? E aí é uma camada base sobre como as coisas vão acontecer nessa nova internet. Então as pessoas vão poder ser dona de coisas. Até aqui as pessoas poderiam ler coisas, que é o que é chamado de Web 1. No Web 2 poderiam ler e também criar publicações e tal. Né? Você pode criar um e-mail, isso vai, né, te fazer acessar sei lá, uma rede social e tal. Mas o e-mail e tudo isso está dentro de bancos de dados de servidores privados. Que as empresas têm acesso a esses dados, elas controlam esses dados e às vezes até faz coisas que você possa não gostar com esses dados por conta de governos que têm ali as suas ideias, suas crenças, as suas, enfim. E em cripto, Web3, blockchain, quando você fala em Bitcoin especificamente, você está carregando com você os seus dados, você é dono dos seus dados. O fato de você ser dono dos seus dados tem um valor enorme. Ele não é percebido hoje. 90% das pessoas que investem em cripto investem por conta de especulação de valorização. Não porque tem uma tese sólida sobre o porquê que faz sentido ou não blockchain e cripto. Concordo. Então, se você tem uma tese e você olha para 10 anos sobre esse mercado, então você, aí volta na questão do mercado, está em 2 tri. Você acha que vai ficar em 2 tri daqui 10 anos? Eu não acho. Acho que vai estar muito mais acima. E se eu acho que vai estar muito mais acima, o meu desafio como especulador e investidor é identificar quais são os projetos que vão existir até lá. Por quê? Porque a indústria vai crescer, esses projetos vão crescer e deve crescer mais do que a própria indústria. Cara, e beleza. Não, assim, eu concordo com isso que você falou. Eu acho que, inclusive, as pessoas deveriam dar mais valor e olhar com mais carinho para essa questão de dados em cripto mesmo, de você carregar os seus próprios dados. Como você trabalha com isso, acho que você consegue interpretar um pouco melhor isso, mas é até legal acompanhar você para entender, né, a percepção de valor nisso. Mas, cara, como é que você olha para o mercado de cripto, mas mais especificamente para o mercado de airdrops nos próximos 5, 10 anos, tendo em vista que a gente vai ter um institucional cada vez mais entrando nesse mercado? Tipo, sabe, como que a dinâmica vai mudar? Porque, antigamente você falou, era só clicar um botão e distribuía dinheiro, distribuía mal, mas quem conseguisse pegar, até conseguia despejar e ganhar uma grana. Foi mudando para um jeito mais complexo e agora também está mudando para ter institucional. Uhum. Então, tipo, como é que você está olhando para isso? Como é que você acha que vai ser? Eu acho que vai ser... Dá para falar. Eu acho que ele vai ter fases. Eu acho que inicialmente vai ser uma fase híbrida, na qual vai ter ainda um pouco dessa tese, um pouco dessa visão mais assim de
cypherpunk, de pô, é meus ativos, é não sei o quê, eu vou ter minha privacidade, não sei o quê. Eu acho que, né, vai começar dessa forma com essa avenida e com uma segunda avenida que é mais institucional, que é mais um mercado assim, cara, regulado, um mercado onde as pessoas sabem onde estão pisando, vai ter ali eventualmente alguma forma de ter uma proteção por meio, né, da regulação, como a gente tem aqui no mercado tradicional FGC e tal. Só que com o tempo, eu acho que essa primeira avenida, onde é mais como o cripto, vamos dizer, foi conhecido, né, até aqui, eu acho que ele vai diminuir um pouco, tá? Até um determinado momento. Eu acho que ele vai diminuir um pouco, vai dar mais espaço aqui para o mercado tradicional. E mais adiante, a gente vai ter uma terceira fase, onde essa primeira avenida, que vai diminuir aqui com o tempo, ela vai ganhar um pouco mais de espaço por conta do tema de privacidade, que é um tema que, na DevConnect do ano passado, o evento que ocorreu na Argentina, pela Ethereum, eu estava lá e o principal tema foi privacy, ou seja, privacidade. Né, existe a galera que é mais OG assim, de mercado cripto, tem uma preocupação muito relevante, muito grande em relação à privacidade, e eu acho que é um tema que a gente precisa cuidar. Por exemplo, eu não falei, mas tem um ponto da Hyperliquid que precisa melhorar, que é o quê? Hoje você está lá negociando a Hyperliquid, as pessoas conseguem ver o tamanho o quanto você tem de capital naquele endereço, o quanto que você está negociando e etc. E pode ficar monitorando você, por exemplo. E aí a sua segurança? Num mundo caótico onde todo mundo consegue, né? Então, precisa de privacidade. É verdade que já tem um projeto chamado Silhouette no ecossistema, que você pode usar ele e você vai ter... Silhouette. Como é que se escreve? SILLHOU, acho que é T ou TTE, alguma coisa assim. Deu pra pegar. Depois eu acho que dá pra colocar no vídeo aí. Enfim, mas é isso, tá? Aí, cara, o que acontece? Ele usa privacidade desse projeto, e aí você vai ter uma camada ali na qual as pessoas não vão saber exatamente a origem, quem que está fazendo aquela negociação, etc e tal. Então, essa mesma característica, eu acho que tem que existir nativamente na Hyperliquid em algum momento. Tá? Não sei se vai existir, talvez até não exista, e quem queira privacidade pague o preço da privacidade, porque tem um custo para você usar esse serviço hoje. Mas eu acho que esse é um ponto muito importante, cara. Assim, eu acho que é um ponto que daqui a um tempo... a gente vê bastante notícia hoje relacionada ao risco, né, de você ter cripto também, né, de você fazer autocustódia, das pessoas saberem do quanto que você tem, enfim. Mas eu acho que isso aí vai ter uma terceira fase dentro dessa evolução assim, do mercado, né, como eu comentei, na qual privacidade vai ser um tema extremamente importante. Inclusive, projeto de privacidade é uma narrativa que daí para quem está olhando esse podcast hoje deveria começar a olhar agora, que não está sendo falado tanto. Cara, eu achei legal isso que você falou, porque, tipo, eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar, mas pode ser que, tipo, o mercado vai ficar mais institucionalizado cada vez mais, vai ter mais regulação, vai ter mais capital entrando, etc, etc, mas aí talvez isso vai levantar a questão realmente da privacidade. Beleza, tá muito institucionalizado, o mercado funciona, o mercado tem credibilidade, tem grandes projetos, mas, cara, tá tudo muito sendo controlado pelos grandes players, como sempre foi controlado. Vamos voltar pro tipo de discussão. Então, cara, acho que faz sentido isso daí. Porque... Tipo, é difícil de prever, mas... É difícil de prever. Eu tô tentando até prever aqui a evolução das fases, posso estar equivocado também, mas tecnologicamente falando, eu acho que é isso, porque existe ali o euforismo do próprio mercado, existe o mercado por si só, ele cria toda essa atmosfera na qual, agora é cripto, não sei o que, vamos pra cima e papapá. E isso a gente viveu por ciclos em cripto, né, que são os hypes, o momento de hype do mercado. Acho que a gente vai continuar vivendo esses hypes de mercado por ciclos. Só que quando o mercado chega ali um topo e tal, a gente começa a ver também que falta algumas coisas, as pessoas, né? E aí o mercado ele vai mudando, cara. Então, eu acredito sim que a gente vai passar por uma fase voltada à privacidade, onde o foco vai ser esse, a principal tese vai ser essa, mas talvez a gente só vai chegar lá depois de ter passado muito bem sobre essa fase agora de Perpdex. Então, tipo, já talvez estar mais consolidado, e aí a gente vai estar falando que os problemas de Perpdex hoje não vai ser liquidez, não vai ser falta de tickers, não vai ser, enfim, bug, né, essas coisas. Vai ser, agora o problema atual não é esse, o problema é, cara, privacidade, velho. Entendeu? Cara, acho que
Cara, acho que... Cara, faz sentido isso. Porque, E assim, a privacidade, só um parênteses, cripto, né? privacidade é algo essencial, é a base da coisa. Então, A gente não fala muito porque, de novo, 90% olha valorização, preço. Não olha fundamento, não olha a tecnologia, não olha a ciência da coisa. não, então, é isso que eu queria falar, porque assim, privacidade sempre foi uma discussão de cripto, mas eu acho que as pessoas tentavam resolver primeiro isso e deixavam o básico, como por exemplo liquidez, bug, etc., de lado. Acho que agora o mercado entendeu que, calma, vamos inverter as ordens. Não pode Uhum. ser. E Zcash, cara, agora que eu fiquei meio curioso. Eu Uhum. não quero entrar muito no detalhe, Sim. mas que aconteceu o bug de Zcash, né? Aconteceu Explica pro da IA. pessoal. Teve uma questão recentemente que fez o token sair lá de mais de $500 para 300 e poucos, tipo, acho que é uns 40%, alguma coisa assim. Zcash é um token de privacidade, para quem tá assistindo e nunca ouviu falar. Zcash é um token de privacidade, é um projeto que já existe há muito tempo no mercado cripto. Ele passou um bom tempo, falando em preço agora, lateralizado ali, abaixo de 50, 30 dólares. E depois ele teve um boom que disparou para mais de 500 dólares. E muito disso foi por conta da narrativa de privacidade, que é o que foi falado no ano passado na DevCon. E aí, cara, a questão da Zcash aí que teve esse bug foi muito por conta da IA, né? Basicamente uma pessoa do próprio time da Zcash, ela pegou o Cloud Code, o Opus 4.7 ou 8, e ele usou o Cloud ali para poder identificar vulnerabilidades no protocolo, só que ele é um protocolo de privacidade. E o que acontece? A IA, segundo esse pessoa do time, ela tinha a possibilidade de mintar mais tokens dentro do projeto de forma privada. E aí o cara falou, pô, mas então como é que a gente vai saber quem que tá mintando, para onde que tá indo, o que que tá acontecendo, se é uma IA e se tá, né, criptografado ali tudo que ela enxergou, viu, fez ali, enfim. Como é que fica agora, né? Então, essa interrogação sobre e agora foi o que gerou muito FUD no projeto. E aí o token despencou, teve muita gente influente falando também do risco, bababá. Só que depois saiu um anúncio da própria Zcash, né, falando que era o time e tal, não sei o quê, e agora o que era inicialmente um FUD passou a ser algo bom, porque o pessoal falou, pô, mas não, mas peraí. Primeiro a gente tinha incerteza, dúvida sobre o que estava acontecendo e todo mundo vendeu. Só que eu acho que a gente tem que voltar e começar a correr de novo a nossa maratona, porque o preço já está começando a subir e, tipo assim, na verdade foi o próprio time que identificou que tinha algum potencial vulnerabilidade. E aí os outros projetos agora querem o cara que usou a IA e fez tudo isso para poder fazer uma auditoria no próprio projeto. Caralho, da hora. E aí mudou totalmente a atmosfera. Não, mas então não é uma FUD. Então é uma coisa boa. Pera aí. Virou FOMO. E aí todo mundo correu voltar de novo comprar o token. E aí o cara que fez isso, né, que usou IA tal para identificar essas possíveis vulnerabilidades, na verdade ele estava fazendo um projeto de auditoria no próprio projeto. E assim, teve um outro cara que era da Open Zeppelin, que é um protocolo que faz auditoria de contratos inteligentes em cripto. E esse cara, basicamente, ele fez um post no X dizendo que ele considera o DeFi unsafe nesse momento, né? Não seguro. Por quê? Por conta do avanço da IA e que esses modelos de IA, especificamente da Anthropic, eles estão identificando essas vulnerabilidades, então ele, né, fez esse post, gerou muito rumor assim, de risco no mercado, teve vários founders como o Stani da Aave, e outros mais aí de outros projetos se manifestando, dizendo, não é bem assim e tal, ele falou de uma forma, acho que deveria dosar um pouco as palavras, e aí, cara, enfim, né, o mercado já estava nessa atmosfera de medo, depois veio o tema da Zcash, entendeu? Então, acho que o ponto ali de, pô, será que tem risco ou não? Aí a galera foi despejando e vendendo com medo mesmo. Você acha que, tipo, todo bear market a gente tem, né, um cisne negro, começa a ter aquela notícia de, a Tether vai quebrar, isso é clássico do bear market, né? Agora estavam falando da Strategy, né, recentemente. Então, e aí, tipo, existe, obviamente, esse risco das IAs, elas conseguirem quebrar alguns protocolos, obviamente eles vão precisar, né, rever e ter auditoria. Acho que é bom ter esse tipo de discussão. É bom. É igual ter a discussão Perfeito. de computação quântica com Bitcoin, que aí, né, os desenvolvedores de Bitcoin começam a olhar para isso. Você acha que isso foi um FUD de bear market? Tipo, óbvio, tem uma raiz disso que tem que ser de fato olhada, mas... Eu acho que, assim, cara, eu diria que sim, porque é aquela história, né, cara? O cara que é grande
e que o cara que vendeu no topo, ele quer mais é que caia, não é? Com certeza, com certeza. O cara que comprou, ele quer que suba. Então, basicamente, antes da gente falar no tema em si, existem os interesses. E aí, ali nas redes sociais é assim, o cara que compra, não, isso aqui é bom, não, vai subir, vai... O cara que vê, não, cara, isso aí, cara, IA vai quebrar. Então, existe essa atmosfera no mercado cripto, né, que vai além do que a gente pode discutir sobre projeto, fundamento, a nossa opinião. É interesse de ganhar dinheiro. Isso existe. Dá pra gente ver ali no X especificamente. Muita especulação tal, enfim. Eu acho, cara, que foi de bear market por conta disso. A gente, no bear market, quem vendeu, assim, e é grande, tá? Não tô falando de pessoas pequenas, tô falando de pessoas grandes. O cara dá uma pitadinha ali. Pô, no último ciclo, aconteceu isso aí quando tava rolando ali, por exemplo, uma crise em DeFi, que teve vários protocolos como a Curve, Aave, com risco de DeFi, e aí outros projetos que queriam que esses projetos quebrassem para poder ganhar toda a base de cliente to share, tava dando uma pitadinha ali no X, acho que tem isso aqui, não sei o quê. Tipo, isso existe, isso acontece, tá? Então, eu diria que por ter essa cultura, né, por existir essa questão de opinião, isso ter uma relevância, foi um FUD de bear market, tá? Mas não é só um FUD de bear market, existe também um risco que tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado em consideração, tem que ser discutido. Mas a questão que eu queria mencionar é o seguinte: se a gente tivesse um bull market, eu acho que o peso disso não seria o mesmo, entendeu? Com certeza. Porque tá todo mundo ganhando dinheiro, então... Cara, deixa aí pra lá. Tá, alguém corrige isso aí depois. Depois a gente fala disso. Tá entendendo? Cara, com certeza. Então, por isso que eu falo que é o FUD de bear market, por conta disso. Porque se eu pego, né, a mesma situação em um período de alta e um período de correção, é a mesma situação, mas a forma como ela vai ter um destaque é diferente. Não, alguém ia comentar no Twitter, usa IA para combater essa IA que tá... ia ter um monte de like, acabou. Solução do problema. Mas aí assim, por que eu acho que é um risco, cara? E eu acho que todo mundo deveria prestar atenção sim, inclusive lá na minha comunidade eu pedi pessoal deixar pouco capital em aplicativos travado por uns 3 a 6 meses, porque é tudo muito novo, né, Sestari? E a gente que vive esse universo de tecnologia, a gente tem que ser humilde perante a incerteza, como dizia o Richard Rittenban, né? Enfim, até um salve aí pro Richard Rittenban. Infelizmente ele foi um cara que já partiu, mas foi um cara que contribuiu muito com a minha trajetória em investimento em cripto, assumir risco, etc. Então acho que, pegando essa frase dele de exemplo, seja humilde perante a incerteza, a gente tem que ser assim em cripto. Existe muito mais incerteza do que certeza por ser tudo muito novo. E aqui sim também é o fato de existir muita simetria. Hype saiu de 3, tá 70. Cara, isso aí mudou a vida de muita gente. Hoje tem mais de 1.000 milionários na Hyperliquid que fez algumas interações, fez negociações lá no aplicativo, ganhou muitos tokens Hype, Hype valorizou tudo isso e deixou os caras milionários mudarem de vida. Cripto oferece essas possibilidades. Mas tem o seu risco também. Então assim, IA, cara... Você que é um builder, que é um projeto, você tem que cuidar de todas as possíveis brechas, vulnerabilidades de ponta a ponta do seu projeto, da sua pilha de códigos que vai rodar ali o seu DApp. O atacante, o mal intencionado, o hacker, ou nem hacker, porque às vezes nem é hacker, é coisa de você, de atenção, muito mais do que você se infiltrar em um sistema. Usando um cloud code, você consegue identificar essas vulnerabilidades, às vezes, algum bugzinho. E esse bug é o suficiente para acabar com o projeto. Enquanto o builder tem que se preocupar com todas as pontas. O cara que é o mau ator, ele só precisa encontrar uma vulnerabilidade. Isso é o suficiente. Então, por esse contexto, eu particularmente prefiro dar um passo atrás, ser mais humilde e falar, olha, cara, nesse momento de mercado, eu estou disposto a colocar 10, 20% do meu portfólio travado, mas eu já não estou mais disposto a ficar com 80% em uma Aave, em uma... Sabe? Por quê? Porque... Cara, se até a galera que trabalha com auditoria de contrato inteligente tá com incerteza, tá colocando ali algumas coisas, pode ser interesse e tal, mas assim, eu não vou ficar para ver, eu não vou ser o último a apagar a luz. Isso é uma coisa importante de cripto também. Cripto é um mercado que ele entrega muita simetria, mas na mesma velocidade que ele entrega, ele devolve também, né? Ele é um mercado que, quando entra em períodos de bear, como a gente está vivendo agora, cara, a liquidez evapora.
E aí quando ela evapora, tu não consegue vender, tu não tem liquidez, tem slippage, derrapagem. Então, assim, tu tem que também saber lidar com cripto, né? Por isso que é importante, se você não vive mesmo cripto, se você não tá 24, se você não vive mesmo, eu vivo cripto full time, se você não vive, eu acho que hoje não é o momento também para você fazer loucuras com cripto. Vai na manha, Bitcoin, principal, acumula de leve, né? E foca na sua vida, foca no seu empreendedorismo, foca nas outras coisas. Não deixe de ter exposição em cripto por conta da altíssima simetria que isso ainda pode integrar em função de potencial, mas pega leve, sabe? Eu acho que cuidado com o FOMO do que vendem na internet, monta ali o seu portfólio, vai acumulando aos poucos, prioriza Bitcoin. Eu sou bullish com hype, mas, cara, a gente tá falando aqui com pessoas e a gente tá falando aqui um papo, apesar de algumas risadas e brincadeiras, um papo sério. Então, Com certeza. Existe sim variáveis e você tem que cuidar com elas. Se você não quiser ter todas essas preocupações, bababá, faz o básico bem feito, feijão com arroz, compra aos poucos, agora também baixa, é momento de compra, é momento de acumulação, né? Os próximos... A gente está na divergência bullish, inclusive, viu, no semanal de Bitcoin. Você pega o RSI, quem está em casa acessa o tradingview.com, joga o gráfico do Bitcoin /USD no semanal, tempo gráfico semanal, você vai ver que o preço em relação ao RSI está na divergência bullish, é o RSI apontando para cima no semanal, enquanto o preço corrigindo, né? Isso aí no último ciclo aconteceu também, e depois que aconteceu isso, ficou entre 50... Assim, a média, historicamente, é entre 50 a 200 dias ali lateralizado. Então, eu acho que esse é um período bom para você ir acumulando aos poucos. Não tem como saber se vai ser dentro disso, vai ser um pouco mais, a menos. Eu não sou o cara que busca acertar isso. Eu sou o cara que, estamos ali com a maré baixa, meu amigo, eu estou comprando. Quando subir, eu vou aos poucos descascando, vendendo e sempre, né, voltando ali no fim do dia para ter uma posição maior em Bitcoin, em relação a altcoins, outras coisas que a gente vai, né, comprando nesse período. Não, irado isso que você falou. Bora para os takes rápidos. Agora eu vou fazer algumas perguntas de bate-pronto. Então, você pode... a ideia é você responder de bate-pronto, mas se você quiser justificar uma ou outra, take your time, não tem problema. Para começar, a clássica de quem vem aqui, quem você acha que é o Satoshi Nakamoto? Ai, cara, que pergunta difícil. Mas se eu tivesse que chutar, Ralph Finney. Se o chute vai de Alfine. Bitcoin ou ouro? Não, Bitcoin. Essa era Não óbvia, tem né? como. Eu sou de cripto. Qual a narrativa mais superestimada hoje no mercado de cripto? Mas superestimada? Cara, eu acredito que seja stablecoin. Mais superestimada? É. E subestimada? E não é que eu não acho que stablecoin não seja realmente superestimada, mas enfim, eu acho que a que é mais superestimada. Eu acho que a subestimada, Se cara... quiser justificar as duas, fica à vontade, tá? Porque essa daí eu sei que Sim. você fala e o pessoal pega corte depois e fala, pô, o cara falou. Sim. Eu acho que a subestimada, cara, assim, ninguém nem fala muito, mas eu não comentei um pouco aqui de como que foi meu início com cripto, né? Que foi a partir de um jogo chamado Tibia. Mas a subestimada, assim, eu venho dessa geração também, né? De jogos e tal. Eu acredito que no futuro, depois que a gente passar por essas fases aqui, que a gente comentou tal, eu acho que vai ser... A nova geração, ela é uma geração, cara, e tem estudo isso nos Estados Unidos, que mais da metade das crianças nos Estados Unidos joga Roblox ou joga algum jogo assim muito imersivo. Eu acho que toda essa geração, à medida que o tempo vai passando, eles vão querer também deter os ativos deles, né? Eles vão querer ser dono dos ativos. E a blockchain, ela tem características para oferecer isso hoje para o usuário. Até então, quem joga aí jogos aí CS, outros jogos, o cara entra num servidor, compra, vende as arminhas e tal, mas ele não carrega aquilo com ele. Eu acho que no futuro isso é uma tese subestimada. Em paralelo a isso, porque isso eu sei que o mercado não olha muito, mas vamos falar uma outra que eu sei que o mercado olha, é privacidade. Privacidade, boa. Isso de jogos, cara, eu joguei bastante jogo também quando era menor. A gente vai fazer outro episódio pra falar da trajetória dele, que, cara, tem muita coisa pra falar, mas tem uma trajetória maneira com jogos. Você não ficava pé da vida quando você tinha uma skin, alguma arma, uma camuflagem, alguma coisa do tipo que você queria trazer pra segunda geração do jogo e não conseguia? Eu ficava pistola. Pé da vida, tá doido. E, é um detalhe pequeno. Como você falou, tem uma mudança geracional. Se a gente já enxerga valor nisso, tudo bem, é nichado. Mas imagina, uma geração atual, nova, que...
E já Tá tem, acostumado com eu assim, eu investi, eu estudei bastante projetos que têm a ideia de resolver algumas dores relacionadas a isso do mundo dos jogos. E assim, a indústria de jogos é uma indústria que todo mundo sabe, né? É fatura mais que o gigante, cinema, eu acho. Mas que o cinema enfim, tem uma outra, Tem e alguma outra música, que música e cinema junto, fatura menos do que jogos, né? Então assim, é uma indústria muito grande, eu acho que vai continuar crescendo e existem algumas dores dessa indústria, por exemplo, o cara que joga um jogo e quer partir para outro jogo. E o cara fez todo um. Cara, o cara tem um monte de itens ali que vale dinheiro. E aí, assim, o cara poderia vender pro cara que quer vir para esse jogo e ele quer ir pro outro. Sei lá, podia fazer um swap, né? Como a gente faz né, uma venda ali, como se fosse um NFT e tal. Enfim, o blockchain oferece isso. O mercado, a infraestrutura do mercado como ela é criada hoje, não, porque são servidores privados, né, e fechados. Enfim. E a pessoa poderia até trocar por tokens, cara. Tem uma arminha de algum jogo, troca por Bitcoin, troca por uma stablecoin. Cara, acho justo. Entendeu? Você meio que resolve um problema do mundo atual, na qual a gente viveu lá no passado, que era o tal do escambo, e foi criada a moeda para não ter aquele negócio de, pô, você tem arroz, o cara tem carne, mas o cara não, né? Nenhum quer o produto do outro, e aí não tem negócio, né? Aí, tá entendendo? Então, nesse mundo digital novo, nessa Web3, com essa nova geração que está chegando, o mundo vai ter que se adaptar aos interesses e demanda, porque tem receita e as empresas querem ganhar essa receita. Uma vez que a gente tem regulação, que é o que está sendo discutido agora, Clarity Act, eu acho que os principais players de jogos vão começar também a se posicionar, porque alguém vai fazer isso primeiro. Quando um primeiro fizer, aí vai começar aí vira a tendência aí a corrida dos cavalos. Cara, e você recompensa, né, o usuário que tá jogando isso. Então, tipo, porra, sei lá, se Call of Duty, né, que pra mim é o que eu mais joguei e que me irritava. Você pegava a Dark Matter lá, que era a maior camuflagem possível tinha que dar 1 milhão de headshots com um monte de arma diferente, pegar Diamond. E aí, passava o jogo, você perdia isso. Pô, se o cara te desse algum benefício, quad points, alguma coisa, você fala, pô, os caras me valorizaram, sei lá. E você continua fiel ao jogo. Então, pensei agora, assim. E dá muito match, cara. Se você vai estudar mais sobre o que a gente pode esperar dos próximos 10 anos em relação ao futuro, hoje já é muito discutido receita universal. Por quê? Por conta da ameaça que o avanço da indústria, tecnologicamente falando, e obviamente incluindo IA, tá fazendo com que, né, muitos trabalhos eles sejam modificados. Então, muita gente está perdendo espaço no mercado de trabalho. Cara, em um mundo onde, né, chega uma nova geração de pessoas que estão usando mais o digital, a gente falou de blockchain games, mas pode até em outras frentes, artística e tal, todo esse público, né, ele vai precisar, cara, de alguma forma, esse universo novo vai precisar, né, movimentar ativos, tokens e assim, a Receita Universal ela vai ganhar dinheiro, do cara tá jogando um joguinho, tá criando uma arte, alguma coisa, ele vai poder já negociar também e gerar uma renda a partir daquilo, entendeu? Então, quando você olha no futuro, assim... Tipo, construir um ecossistema dentro de um ecossistema financeiro dentro de jogos, porque como já tem uma renda universal, ou o trabalho mudou, eu tenho até as pessoas talvez tenham mais tempo para isso. Eu tenho uma tese que a distração das pessoas vai ser essa, cara. Vai estar fazendo alguma coisa, um jogo tal, vai estar gerando uma receita aquilo ali, e ele vai estar monetizando, né, aquilo que ele está dedicando energia e tempo. Agora, em qual infraestrutura? Né? Em qual ambiente vai ser esse? Na minha visão, é o próximo estágio da internet, a Web3, é a blockchain como camada base. Cara, irado. É que, assim, o pessoal que tá assistindo isso, algumas pessoas olham e falam, vocês estão malucos. Mas é assim, não dá pra saber, né, cara? Cara, a gente não vai acreditar, a gente não vai acreditar no futuro, cara. Exato. A gente não vai acreditar no que a gente tá vendo sendo construído agora, então a gente não faz sentido a gente investir, né? Não, eu gostei. eu achei legal. Cara, fala um personagem do mercado de cripto, sem ser Satoshi, que desperta sua curiosidade ou que você admira, que você fala, pô, esse cara eu acompanho aqui. Cara, eu vou falar um recente, já que a gente falou de Hyperliquid, é o próprio Jeff Ian. Não vale ele. Ele não vale? Tá, quer que eu fale outro? Pode falar dele se quiser, mas fala outro. Tá, não, eu gosto também muito do Vitalik, cara. Eu acho que é um cara que... eu já fui em muitos eventos, já vi muito posicionamento dele. Eu sei que muita gente tem crítica em relação a ele, por conta de algumas visões e tal. Eu também tenho críticas a ele, tá? Já tive muito uma posição grande ETA e, enfim, e por conta do token não valorizar, eu fiquei pé da vida com ele. Mas... Não só você. Mas assim, eu não posso julgar uma pessoa por conta de um token que eu comprei. Eu acho que ele é um cara muito inteligente, ele é um cara importante para a indústria, ele é um cara que olha, por exemplo, temas como privacidade, né? Ele poderia estar focando em um tema na qual ele ganhasse mais dinheiro.
na qual estivesse na narrativa do momento do mercado, que é aquilo onde está a atenção. Por exemplo, IA. Não, ele está lá falando de privacidade e sua importância. E fazendo textos enormes explicando de ponta a ponta o porquê que isso é importante, todo mundo deveria dar atenção para isso. Então, um cara como esse, que ao invés de estar chilando Tolkien, ao invés de estar falando de projeto na rede social, está falando sobre a parte mais da ciência, do futuro, do avanço dessa indústria, eu sempre vou dar uma credibilidade, sempre vou admirar. Então, ele é uma pessoa que eu admiro muito. Cara, gostei. Uma indicação de livro, pode ser de cripto, pode ser... Cara, pô, aí tem... Pode ser tradicional também, tipo, não tem regra. Assim, um livro que... Tem vários livros que eu posso dizer aqui, mas um que me ajudou muito, cara. Tem que ser mais filosófico de Cara, cripto? você que manda. Tipo, não precisa ser... Pode ser, sei lá, de imaginação. Sei lá, Harry Potter. Se for o seu livro, você pode ser Harry Potter. Tá, enfim, assim, um livro que eu gosto muito é do T. Harv Eker, que é Os Segredos da Mente Milionária. Puta, eu gosto desse livro também. É um livro, assim, que me ajudou muito a entender várias nuances que eu não aprendi em escola e nem em universidade, nem dos meus pais. A gente não tem educação financeira básica no Brasil. E esse livro, ele me trouxe alguns insights que fez eu dar uma atenção maior em relação a entender, né, que o meu tempo, ou melhor, que o meu trabalho, a minha dedicação em estudo, ela representa como se fosse mais liberdade, mais tempo aqui na Terra. Então, quanto mais capital eu conseguir acumular, não que capital seja tudo, mas assim, quanto mais capital eu conseguir acumular, mais liberdade, mais sonhos eu vou conseguir conquistar e mais pessoas da minha família eu vou conseguir ajudar. Então, tudo que eu faço na minha vida hoje ele é bem organizado, assim, né? Eu distribuo em esferas. Eu tenho a minha esfera familiar, espiritual, financeira, de longo prazo. Esse framework, essa visão de pensar assim, né, que eu ganho tanto, eu tenho que distribuir um percentual para isso, para aquilo, isso aí fez eu mudar como pessoa. Essa organização financeira. E isso veio muito por conta de eu me aprofundar e ler esse livro. Cara, e tem livros que falam sobre isso especificamente, e esses livros não me ajudaram, mas esse livro me ajudou. Um outro também que ajudou bastante foi o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que ele fala lá das 4... ele fala lá de 4 tipos de profissões, né, que existe, você ser autônomo, você ser mais assim, um CLT e tal, né, e como que você pode enriquecer, onde que dá, né, tem essa exponencialidade na vida. Eu vim do mundo CLT, hoje eu sou empreendedor, tenho uma comunidade, dou aula, mas antes eu ficava ali no meu cantinho, no meu computador, né, era muito mais introspectivo. Hoje eu estou aqui falando em câmera, com microfone e tal, mas eu não era assim. E o que me fez mudar também, cara, foi ler esses tipos de livros. Isso aí abriu minha mente. Se eu não tivesse lido esses livros, talvez eu não estaria aqui hoje falando de cripto. Cara, muito foda. O que você faz para desligar do mercado? Um hobby assim. É óbvio, cripto não é cripto, mas sem entender. Tipo, não, um momento você tem que dar uma... Você tem que descansar a mente. Exato, exato. Cara, assim, eu gosto muito de poker. Ô, louco, joga poker. Jogo poker e gosto também muito de CS e Dota. Apesar de eu não jogar tanto CS e Dota, mais poker, mas são distrações que eu gosto. Uma outra distração também... Chorou com a despedida do Fallen? Ah, cara, todo mundo, né? Pra quem gosta do esporte é complicado, né? É uma lenda, né? É uma lenda, então não tem... Enfim. Mas, cara, além desses jogos aí, eu gosto muito também de viajar, cara. Assim, eu, às vezes, tiro um período assim... E eu não... sem planejamento, as minhas melhores viagens são sem planejamento. Inclusive, eu tenho uma conta no Instagram que é só sobre viagens que eu faço pelo mundo. Pô, passa aí. É a South... Me sigam no Cripto Sincero que eu vou publicar lá um stories com a conta. É melhor, porque se for falar todo o handle aqui é gigante. Mas eu vou passar no Cripto com Y Sincero. Mas assim, viagens que eu faço pelo mundo. E aí, tipo, eu vou conhecendo vários cantos. E eu gosto muito de bater perna, cara. Eu sou aquele cara que eu gosto de pegar uma mochila, colocar nas costas e viajar. E aí, normalmente, eu faço isso quando eu ganho um grande airdrop. Que aí eu pego, tipo, 10, 20% do quanto eu ganhei do airdrop e vou fazer uma viagem, cara. Então, teve viagem que eu já fiz... Né, se recompensar. Do esforço, toda a energia que tu dedicou ali, né, por um tempo, ali em frente à tela. Então, Europa, eu saio, meio que faço um mochilão mesmo. Aí eu vou visitando a galera da minha comunidade. Eu publico lá, galera, vou passar aqui. Vamos tomar um café, vamos tomar um chopp, vamos... E aí você conhece a galera já te indica uns cantos legais pra você bater perna. Aí,
Cara, eu gosto disso, cara. E aí eu chego no país, eu abro o meu celular ali, vou no TripAdvisor, vejo os principais cantos assim de culinária para conhecer bons restaurantes ou locais legais assim, tipo, né, enfim, pra você bater Turístico, perna, qualquer coisa. que tem um bom rating, e aí eu vou e conheço e tiro foto e tal. Eu gosto muito disso, cara. Cara, eu gosto também. Esse hobby esse hobby é foda. É o melhor porque tu sempre cria recordação, né? Tu sempre carrega com você recordações e uma coisa é você, assim, eu tô meio acabado assim, mas eu ainda sou jovem. Tá nada, pô. Tá nada. E aí, assim, uma coisa é tu ir numa balada, num barzinho, tomar um chopp. Outra coisa é tu fazer uma viagem. O barzinho depois tu esquece. A viagem tu nunca esquece, cara. Tu sempre carrega aquilo com você. Então, é uma memória boa. É um hobby, eu acho que... Claro que nem todo mundo tem, às vezes, esse privilégio, essa condição, mas se você tem e você pode, faça, cara. Vale muito a pena. Pô, cara, uma música. Uma música, cara, pode ser... Poxa, eu gosto da Kids Aren't Alright, do Offspring. Muito boa. Meme favorito do mercado de cripto. Ih, Não cara. precisa ser meme coin. A não ser que você tenha meme coin que você não Meme favorito? Ah, não é meme coin, é um meme no geral? não, se quiser falar um meme coin, pode, mas Tá. a ideia é ser um meme. Tipo, sei lá, o pau eu imprimindo dinheiro com pistolinha, é um exemplo. Sim. Cara, eu acho que é o Sailor com o bonezinho do McDonald's. É o que eu mais gosto. Essa é boa. Tá, antes da gente ir pro ping-pong, quem que você acha que vai ganhar a Copa do Mundo? Que a gente estamos no momento de Copa, né? Então tem que fazer essa pergunta. Caraca, velho, assim, eu inclusive tô no Prediction Market. Eu fiz a loucura de colocar no Brasil. Mesmo com o Neymar aí, pô, só faz teatro, não entra, né? É complicado. Não coloca o Endrick, cara. Por que ninguém coloca o Endrick, cara? Por quê, cara? Né? Enfim, mas assim, cara, eu apostei no Brasil, mas eu acho que quem vai ganhar... Tá vendo? Eu tô colocando meu dinheiro naquilo que o meu coração tá pedindo. Isso não faço isso com investimento. É a pior coisa investir por emoção. Mas eu tô colocando meu dinheiro por emoção. Mas quem eu acho que vai ganhar, cara, eu acho que vai ser a França ou a Alemanha, cara. França ou Alemanha. Fechou. Tá aqui, ó. Tá gravado. Vamos lá, pra você completar agora. O maior mito sobre cripto é que... O maior mito sobre cripto é que ele é um mercado só para você ganhar dinheiro. O maior risco estrutural para cripto é? Cara, o maior risco estrutural para cripto... Pô, dá para responder isso de várias formas, cara. Mas eu colocaria aí, já que a gente tá falando do momento atual, auditorias não feitas para contratos inteligentes. Tem que ter boa auditoria, um projeto. Cara, gostei. Ninguém nunca falou essa e foi o que a gente falou no episódio de hoje. A frase que mais define Bitcoin é... Bitcoin só se compra, não se vende. Uma palavra que define a relação do brasileiro com o dinheiro. Caraca, o brasileiro é complicado com dinheiro, a gente não tem educação, é o país do tigrinho, muita gente endividada com cartão de crédito. Cara, eu acho que na verdade é a falta de educação sobre dinheiro, cara. Acho que essa é a palavra. A gente não tem educação, cara. Que bom que a gente tá fazendo esse podcast, que a gente começa a falar sobre dinheiro de alguma forma, mas a gente tinha que entender mais sobre finanças básicas, cara. Sobre mais acumulado que gastar, o básico mesmo. Ter essa noção que eu comentei contigo de que tipo de dinheiro representa tempo de vida aqui na Terra e que quanto mais dinheiro você tem, mais liberdade, mais pessoas você vai poder ajudar. Então, se a sociedade foi construída assim, entenda isso e jogue esse jogo. Não tente entrar nas filosofias de, não, porque, cara, o mundo é assim, é capitalista, funciona assim. Entenda, você entender isso vai ser uma libertação e você vai poder ajudar o maior número de pessoas. Cara, canetada essa daí. Para finalizar agora, se você pudesse mudar uma coisa no mercado de cripto, seria... Se eu pudesse mudar uma coisa em cripto, seria... Cara, se eu pudesse mudar, seria a cultura sobre comprar cripto por conta de valorização e, ao invés disso, comprar cripto
por conta do que o projeto ele se propõe a fazer por você. Se você buscar a resposta a essa pergunta, é possível que você talvez se torne até um Bitcoin maximalista, porque muitos projetos vão mais sugar do que te oferecer alguma coisa, mas tem algumas altcoins, alguns projetos que fazem isso. Cara, irado. Zé, muito obrigado, espero que você tenha gostado. Antes da gente finalizar o programa, foi um prazer, a gente vai fazer parte 2 com certeza, porque, cara, eu falei aqui pra ele em off que eu anotei tipo umas 30 perguntas, fiz umas 5 só, porque, o papo vai fluindo e tem muita coisa pra gente fazer. Então a gente vai fazer um episódio 2 com ele sobre as histórias dos airdrops dele, né? Sobre as histórias das conferências que ele foi, qual foi a melhor, qual foi a pior. Então, se você gostou, você fica na parte Trazer 2. insights assim, cara, que talvez não é contado por quem realmente tá lá na ponta, né? Exato. Por quem realmente tá vivendo isso. E eu acho que esse bate-papo de hoje que a gente teve aqui foi muito valioso, porque se vocês repararem, eu não fiquei aqui buscando formas para poder falar, né? Eu falei muito o que eu realmente enxergo, acredito, vejo, e eu acho que é por aí que a gente deve caminhar em um mercado onde a gente tem muito risco, tem muito mau ator, tem muita gente que cria projeto para fazer rug pull, enfim, a indústria ela é bastante queimada, né? Enfim, então é desmitificar, é trazer cripto como ele é, né? Porque é isso, cara, é assim que funciona a indústria. Então é falar exatamente o que acontece nela, sem ficar, né, com firula, com delonga. Desmistificar mesmo, né? É, Cara, antes de finalizar, fala pessoal um pouco de você, do seu trabalho, onde eles te encontram, o que você faz. show. Tipo, hora do jabá, mas Aham. o tempo todo é seu, cara. Não, show. Obrigado aí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Pô, é uma honra estar aqui, trocando essa ideia, batendo esse papo. Já acompanho o Crypto Never Sleeps. Teve alguns amigos meus que já vieram aqui também. Então, de novo, é uma satisfação estar aqui. Meu nome é José Santos, eu sou o criador do canal Cripto com Y Sincero no Instagram e no YouTube. Eu tenho uma comunidade que é chamado Laboratório do Investidor Digital, ID Labs. Lá na comunidade, eu basicamente explico para as pessoas como funciona cripto. E explicar como funciona cripto não é uma carteira recomendada. Ah, você vai comprar, vender. Não. É de fato fazer a pessoa entender, né, como funciona esse mercado e ela mesma, pela própria decisão, poder entender, né, quais são as métricas que ela vai olhar, como fazer uma análise de mercado e também de projetos dentro desse mercado cripto e muito mais. Tá? Então a comunidade ela é de fato. Tem de fato essa atmosfera de comunidade, troca e etc. Tem a ID Agents, que é uma agência que a gente também ajuda projetos que estão de fora do Brasil a vir para o Brasil e também, né, construir aqui no Brasil. Aqui a gente tem muita regulação, tem muita coisa, detalhe que, né, para quem não é daqui é difícil, então a gente faz esse meio campo. A gente tem também alguns eventos presenciais, né, que é o ID Club, onde a gente fala sobre DeFi, são imersões, às vezes também mais com foco em airdrop. Tem também as universidades na qual eu leciono ali algumas classes, né, voltadas à análise fundamentalista, economia de token, tokenomics e airdrops, que é no caso hoje atualmente na Trevisan Escola de Negócio. E eu sou advisor aí de duas VC, uma é a Cademotech, onde a gente tem alguns projetos ali no guarda-chuva, e também o da State of the Art University, que é uma comunidade de médicos, onde a gente também faz uma curadoria voltada ali à Web3. Cara, irado. Muito obrigado de novo. Vocês viram que o cara tem muita participação em cripto. E para você que ficou até o final, espero que vocês tenham gostado do episódio. Comentem, ativem o sininho, por favor. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Deixem o like e deem feedback aqui pra gente. Vocês querem parte 2? Comenta aqui, eu quero ter parte 2. Fechou? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado para quem ficou até o final. Valeu!